Bom dia para você. Estamos começando o 95 Online desta quarta-feira, dia 27 de novembro de 2013. A partir de agora você acompanha as principais informações da nossa região. Curitiba e região metropolitana na 95,7. A 95 FM, o programa é o 95 Online. Bom dia, Rodrigo Leite. Bom dia, Vili. Bom dia aos ouvintes da 95. Hoje teremos aqui a presença, na nossa conversa de todos os dias, com Paulo José da Costa. E ele tem dois assuntos importantes. O primeiro é a experiência do Paulo, porque ele provavelmente passou pelo que você talvez esteja passando hoje. Ele trabalhava, inclusive tinha uma posição que muita gente gostaria de ter. Trabalhava no Banco do Brasil, trabalhava em Brasília, na direção geral, depois veio aqui para Curitiba. Tinha a sua carreira já definida, mas queria ter um negócio próprio. Ele vai contar como foi essa transição, o que é que ele aprendeu quando ele partiu para o negócio próprio. E o negócio dele também é muito interessante, dá outro assunto, que foi a livraria que vende livros usados, a Fígaro. Hoje é uma referência em Curitiba, tanto na diversidade de material que ele tem sobre a história do Paraná, sobre Curitiba, sobre música, como também o que ele faz em paralelo, pelo fato de gostar da história, de ter interesse em preservar a história, que são filmes, são arquivos de documentos, arquivos bibliográficos, coleções, fotografias, vinil, tem de tudo, parece um museu. Fui outro dia rever, porque já tinha ido no passado, mas fui num sábado desse pela manhã, dar uma passada por lá, uma coisa interessante. Você fica com a pergunta, isso aqui é um museu ou é uma livraria? Ou são as duas coisas? O Paulo vai conversar com a gente. Bom dia, Paulo. Bom dia, senhores ouvintes. E já vamos trazer aqui esses detalhes todos e tal. Rodrigo Leite, vamos às informações desta manhã. Vamos lá, Vili. Temperatura neste momento em Curitiba, 17 graus. A máxima prevista para hoje na capital paranaense de 28. No litoral, a mínima de 18, a máxima de 30 graus. Uma frente fria está avançando aí sobre o sul do Brasil nesta quarta-feira. E no Paraná o tempo vai ficar bastante instável, especialmente no oeste e no sul do Paraná. Já aqui na região da capital, no litoral do estado, a nebulosidade permanece também bastante variável, mas o sol deve predominar na maioria das regiões. Deve aparecer um solzinho ao longo do dia, mas o dia também será bem abafado, segundo previsões do CIMEPAR, previsão para hoje. Os aeroportos funcionam normalmente nesta manhã, não há atrasos ou cancelamentos, pelo menos por enquanto, segundo as informações da Infraero. E sem medicamentos, o pronto-socorro do Hospital Evangélico em Curitiba está fechado desde as 9 horas de segunda-feira, segundo a assessoria de imprensa da instituição. A interrupção nos serviços foi causada pela falta de repasse de verbas do Sistema Único de Saúde, do SUS, nos meses de outubro e novembro, o que impediu o hospital de adquirir materiais e medicamentos básicos usados na unidade. O órgão informou que não foram repassados pela Secretaria Municipal de Saúde, que gerencia as verbas do SUS destinadas ao Evangélico e a outros hospitais, cerca de 5 milhões de reais relacionados aos 2 meses em questão. Também não teriam sido pagos recursos de 2012, da ordem de 6 milhões de reais. Os pacientes já internados continuam sendo atendidos normalmente, Vili. E hoje a Gazeta do Povo traz na capa estes destaques. Paraná fica sem nenhuma escola entre as 100 melhores do país. Veja que coisa importante e ao mesmo tempo preocupante. O Paraná fica sem nenhuma escola entre as 100 melhores do país. É o 7º lugar no ranking nacional do Exame Nacional do Ensino Médio de 2012. O Paraná não tem nenhuma escola entre as 100 melhores do país. Em 2011 apareciam 2 delas. Desta vez não estamos lá e fica claro, 2 coisas ficam claras. Primeiro, as melhores, as que mais têm qualificação nos seus alunos, são as particulares, o que não é uma surpresa, pelo fato das particulares terem condições de investir mais em equipamento, em professores. E a segunda também não é surpresa, concentrada essa qualificação, essa melhoria no desempenho em São Paulo e Rio de Janeiro. O lamentável é que o Paraná já esteve e não só não cresce, como perdeu agora esse espaço nessa qualificação, nesse ranking de qualificação das 100 melhores do país. CPI da URBS pede indiciamento de 10 envolvidos em licitação do transporte coletivo. O Senado acaba com voto secreto para cassações e veto presidencial. Genuíno não precisa ficar em casa, diz laudo. A defesa do Genuíno dizia que
tendo ele problemas cardíacos, não poderia ficar submetido à prisão como os outros envolvidos no mensalão. Mas o laudo diz que a situação dele não é grave, como se tentava apresentar. Evangélico, como já falou aqui o Rodrigo, fecha pronto-socorro por falta de verba, está na capa da Gazeta do Povo. 7:06. Rodrigo Leite. Vili, hoje a expectativa, nós vamos falar ao longo do programa sobre essa expectativa para o segundo jogo da final da Copa do Brasil, né? Hoje tem o Atlético Paranaense decidindo a competição contra o Flamengo, jogo às 9h50 da noite no Maracanã, 72 mil pessoas, 72 mil ingressos vendidos, você falou do hospital, quase que falei, o hospital praticamente lotado, o estádio lotado lá no Maracanã, enfim, no Rio de Janeiro, a torcida flamenguista, claro, empolgada por causa do empate na primeira partida em 1-1. Lembrando que se a partida terminar 0-0, o título é do Flamengo, por causa desse gol marcado fora de casa. Empate em 1-1, a decisão para os pênaltis. Empate em 2-2, 3-3 e assim por diante, dá o título ao Atlético Paranaense. E, obviamente, quem vencer leva a taça. Daqui a pouco a gente fala sobre a expectativa dessa partida, inclusive porque o Atlético tenta liberar o jogador Léo. Já o STJD já liberou o jogador para essa partida, mas ainda é preciso uma confirmação da CBF, um documento da CBF liberando para o jogo de hoje, e o advogado Domingos Moro tenta essa liberação momentos antes da partida para que o Atlético possa contar com o jogador na partida de hoje. Não contará com o Everton suspenso, mas o Léo é a tentativa do rubro-negro dele jogar e ajudar o time. E o que hoje vai despertar polêmica na cidade é que a prefeitura, informando que não tem recursos, vai, neste ano, deixar de fazer aquela iluminação que marcou a cidade nos últimos 2 anos passados, na Rua 15, aquela iluminação que dava um diferencial para a cidade que já fez campanhas no passado para ser a capital do Natal. E isso não é só festividade, porque tem um resultado no setor de turismo que já vem para cá por uma tradição, que é a apresentação do HSBC no Palácio Avenida, que chegou inclusive no ano passado a ser ameaçada porque havia uma preocupação de alguns setores com relação às crianças, dizendo que seria um trabalho não remunerado ou com um excesso de carga, as crianças cantando, e deu uma polêmica. No fim ficou como estava a situação. Agora esse ano a perda é aquele trabalho que fazia a prefeitura de iluminar toda a Rua 15 de uma forma artística muito interessante, que ajudava a reforçar a vinda de turistas. Galeria de luz, né? Galeria de luz. Esse é o nome. E a prefeitura tem argumentado com o problema da necessidade de redução de gastos, o que faz sentido realmente, porque vamos lembrar que quando assumiu o Gustavo Frutti, a informação que ele passou, e depois foi detalhada essa informação a partir de um estudo que se fez na prefeitura, que haveria uma dívida de $500 bilhão, mais de 500 bilhões, era a dívida que existia com relação à gestão anterior. Sabemos que muita gente que prestou serviço para a prefeitura não recebeu, os fornecedores estão aí batendo as portas, tentando receber da prefeitura, não tem conseguido. A situação não é fácil da prefeitura. O prefeito anunciou enxugamento, tem cortado tudo que é possível, e agora entrou no corte também a Galeria de Luz, que é o nome correto. Pois é, e divulgamos ontem isso aqui, Vili, sobre essa polêmica, e a polêmica agora, claro, foi parar nas redes sociais, né? No Facebook o pessoal criou uma página especial para pedir a volta da Galeria de Luz. Muita gente indignada, os moradores pedindo a volta do evento, vários debates aí na página, inclusive oficial da prefeitura. Os comentários vão desde os questionamentos sobre os investimentos feitos nas obras na cidade para a Copa do Mundo. Muita gente acha que Curitiba está gastando muito dinheiro sobre esse negócio da Copa do Mundo e poderia gastar de forma diferente, fomentando esse tipo de evento para o Natal. E até gente dando dicas de como manter a atração a um custo mais modesto, né? Como economizar dinheiro para poder garantir a Galeria de Luz. E lembrando que a prefeitura informou, como você disse, que não há patrocínios suficientes aí para manter o evento na cidade neste ano de 2013. E há agora um novo complicador na situação para a prefeitura, que é a greve dos educadores das creches, que resolveram parar por tempo indeterminado. Já fizeram ontem uma passeata pelo centro de Curitiba, querem a redução para 30 horas semanais e, além disso, também um reajuste. A prefeitura tem informado pela sua assessoria que isso seria impossível, então tem aí o prefeito um primeiro grande desafio no sentido da pressão das ruas. Quando as pessoas vão para as ruas, hoje também tem as redes sociais, e enfrenta aí um problema. O Beto Richa, de certa forma, dá para dizer que tem tido até sorte, porque apesar do enxugamento
também que o governo do estado tem que enfrentar, não tem essa presença na rua ultimamente. Já teve no passado em alguns movimentos, agora não tem sido ostensiva. O problema é quando vai chegando a eleição, e geralmente esses movimentos ficam acirrados em época de eleição, e que você tem o funcionário público na rua. Isso é muito ruim para a imagem dos governantes, porque passa a imagem de uma dificuldade de administração, de pagar as pessoas, de respeitar o seu funcionário. Nenhum político gosta de ver passeata na frente do seu palácio. É a insatisfação popular, né? Demonstra isso, né? E tem muita gente que vai ficar brava agora também com essa notícia, viu, filho? Porque o pedágio vai subir. Qual é o valor aí? Mais um complicador aí para os governantes administrarem aí, porque as tarifas de pedágio vão subir agora a partir do próximo domingo, conforme está previsto nos contratos de concessão, né? Não foi divulgado oficialmente o índice de aumento, mas informações extraoficiais apontam que a tarifa para carros de passeio na BR-277, entre Curitiba e o Litoral, vai subir dos atuais R$ 14,60, o que já é, né, bem salgado, R$ 14,00 o pedágio, R$ 14,60 para R$ 15,40, que representa um reajuste de 5,48%. A Associação Brasileira das Concessionárias de Rodovias confirmou que encaminhou o pedido de aumento ao Departamento de Estradas de Rodagem, o DR, e à Agência Reguladora do Paraná, e que aguarda uma posição oficial do governo. E esse aumento vem num momento aí em que o pedágio é mais um alvo, aí, mais um motivo de discussão de uma comissão parlamentar de inquérito da Assembleia. E no momento também que o governo está tentando manter negociações para a redução das tarifas e retomada de obras nas rodovias. 7h12. Paulo José da Costa, dono da Fígaro, livraria que trabalha com livros usados, voltado principalmente à cultura do nosso estado, à preservação da história. O que você achou, Paulo, dessa decisão de retirar a iluminação da Rua 15 ali como curitibano? Qual a sua impressão? Bem, isso é triste porque era bonito, né? Eu fui ver o ano passado, ano retrasado, e inclusive houve um show antes, né? Com ginasta, se não me engano. Esse show eu acabei não vendo, eu só vi a rua, que ficou muito bonita. Então, Curitiba quer ser a capital do Natal, tem toda aquela divulgação, mas se reduz, se corta, né? Tudo é aquela coisa assim, falta dinheiro, sempre na míngua, sempre mendigando. É muito triste, sabe? Eu fico muito chateado com isso. E outra coisa importante é que o curitibano, em grande parte, não vai ao centro da cidade. Você acaba indo talvez uma vez por ano. Você imagina que você mora em Curitiba, mas você acaba não indo. Essas inovações são talvez a única forma de você levar uma vez ou outra o curitibano para o centro. Por exemplo, quem que já foi e vai tentar fazer essa lembrança? Levou os filhos para dar um passeio a pé à noite para ver a iluminação. Primeiro, a pessoa não vai porque tem medo de assalto e tudo mais. E em segundo, porque você entra na rotina, não tem um motivo que te leve ao centro para você ver alguma coisa. Então, quando se cria algo assim, agora vamos fazer o desconto aqui que o prefeito também recebeu um cofre vazio, e não só vazio, como faltando dinheiro para pagar muita gente que está insatisfeita e fazendo barulho. E o orçamento que ele tinha era do orçamento do ano passado, e ele não pode mudar muita coisa, né? Quer dizer, sempre o primeiro ano da administração é um ano que ele fica meio engessado. Mas tem uma coisa aí que esse evento, nos anos passados, foi custeado não tanto com verbas da prefeitura, mas com o Copel, né? Foi isso. Eu até desculpe. Ontem apareceu o secretário de turismo, só para registrar então. O Paulo Cornag, você lembrou, agora eu me lembrei que ontem no Jornal da Band, que apresentamos lá, foi registrada essa posição. Ele disse que a responsabilidade seria também do governo do estado, que deveria passar parte do dinheiro, como você está dizendo, e que isso não teria vindo, porque o governo do estado está na mesma situação que a prefeitura. Exato. Corte em tudo que for possível. Eles cortam tudo. Na parte cultural, que é a parte que me interessa muito, está um desastre. Corte para a Orquestra Sinfônica, né? Os concertos da Orquestra Sinfônica, 3 deles foram cancelados. Não se sabe o ano que vem, como é que vai ser. Na parte da prefeitura, foi uma luta para conseguir as verbas para a oficina de música. Sempre é aquela coisa no sobressalto, né? Nunca, quando se chega na época da oficina, a gente fica aqueles boatos, aquela boataria, vai sair, não vai haver corte e tal. E houve cortes. A oficina de música que sempre teve a sua parte de ópera, não tem a parte de musicalização infantil, coro infantil, então houve cortes. Mas, graças a Deus, com a mobilização
popular, né, na internet principalmente, conseguiu se montar uma oficina, mas foi a duras penas. Espero que no ano que vem, em julho, já esteja tudo pronto com as verbas, porque esse negócio é o seguinte, tem que se pensar no começo do ano já, tem oficina no final do ano, tem a galeria de luz no final do ano, vamos conseguir os apoios, botar gente para trabalhar, para conseguir ver a lei de incentivo, tem toda essa problemática. Então, precisa se trabalhar desde cedo e fazer essa questão da captação dos recursos. Se não chega no fim, não tem que cancelar, é muito simples. Uma das revistas nacionais no seu site ontem colocava essa pergunta: será que essa militância nas redes sociais vai realmente melhorar o mundo? Em outras palavras, será que o militante de sofá, aquele que fica sentado e tuitando, será que ele vai fazer alguma coisa pelo mundo? E eu acho que vai, porque claro que tem os que atrapalham mais que ajudam, mas na maioria as pessoas passam a sua visão. E hoje é uma preocupação nos gabinetes, nos palácios, saber o que é que o povo está falando pelas redes sociais, porque é a pesquisa mais rápida que eles têm. Até porque esses protestos que a gente acompanhou pelo país inteiro, né, no decorrer desse ano, foram muitos deles organizados pelas redes sociais, né? Então, quer dizer, o povo foi para a rua mobilizado pela internet também, teve isso. Isso, exatamente. E também os contraprotestos. Houve uma reação através da internet também. Desses setores interessados em que não houvesse. E vamos então aqui para outras informações desta manhã com o Rodrigo Leite. Vili, uma notícia curiosa que aconteceu aqui no Paraná. Policiais militares apreenderam na tarde de ontem. Aquela história da desculpa esfarrapada, né? Eles apreenderam um pé de maconha numa casa em Cascavel. Até aí tudo bem, né? Uma notícia, de certa forma, rotineira, né? Apreenderam lá uma pessoa que estava com um pé de maconha dentro de casa, numa casa de Cascavel, aqui no interior do estado, após apurar uma denúncia de que um rapaz guardava drogas em casa. Contudo, ao invés de um jovem, foi detida uma mulher de 46 anos. E ela afirmou ter ganho a planta de uma amiga e que não sabia que se tratava de um pé de maconha. Aí já começa a história a ficar diferente. A suspeita ainda disse que utilizaria as folhas para fazer remédio para passar nas pernas e combater varizes. Apesar das alegações, a mulher poderá responder pelo artigo 28 da Lei de Drogas, que trata sobre semear, cultivar ou colher para uso pessoal plantas que podem ser transformadas em drogas. A justificativa é para passar nas pernas a maconha. 7h18, nós estamos aqui com o Paulo José da Costa. Vamos para o primeiro assunto, que é muito importante para todos nós, para todo mundo que imagina amanhã ter uma vida diferente, ter um negócio próprio, ser dono do seu próprio nariz, da sua própria vida. Paulo José da Costa, conta pra gente como é que era. Você tinha um emprego que muita gente sonha, faz concurso, luta, e você já tinha um tempão de atividade e até em funções importantes, mas queria um negócio próprio. Pois é, eu entrei no banco em 71, eu fui de uma geração daquela que vestia camisa, fiz um concurso dificílimo. Eu me lembro muito bem que eu tirei 3º lugar no Paraná e fui mandado para São Mateus do Sul trabalhar lá, fiquei 2 anos, daí fui a Ponta Grossa, depois dentro fiz concurso, fui a escriturário, fui chamado para Brasília, fui trabalhar em Brasília, direção geral, fui pro jurídico do banco e finalmente voltei para Curitiba, pro Paraná, né? Eu sou de Ponta Grossa, vim para Curitiba. E aqui, já em Brasília eu sentia aquilo, aquela coisa de chamar a gente de Marajá, e a gente era o Marajá. Período do Collor, porque no período do Collor foi assim, o funcionalismo pagou pelo que não devia. Já no Sarney também, antes, né? O Sarney foi antes, E o que aconteceu foi que a gente ganhava um salário digno. Eu fiz um concurso e tínhamos um salário, era um salário bom e nós fazíamos carreira dentro do banco, como aliás o Banco Central, a Petrobras e tal. E começou a haver uma depreciação da carreira do banco, começou a haver uma campanha na imprensa e a gente virou de repente super salário, Marajá, e não era um salário digno. O que a gente ganhava, equivalente hoje a 12 mil, 10 mil reais, então dava pagar um aluguel e viver tranquilamente. Tinha escola particular para as crianças e tinha uma vida normal. Muito bem, começou a haver um achatamento brutal. E eu comecei a ficar magoado. A partir do momento que eu comecei a vender as minhas coisas de casa, porque comecei a ter dificuldades para manter o padrão, eu comecei a vender discos, que eu sempre fui um colecionador, comecei a vender livros e eu chamei 2 vezes até o Alejandro da Livraria Osório para vender e ele comprou e tal, pro sebo dele.
Isso em 1988, 89. Muito bem. Aí eu comecei a ficar lá. Um dia eu estava lá na superintendência do banco, ali na Comendador Araújo, eu olhei lá embaixo do 23º andar, eu olhei e vi um aluga-se, uma lojinha. E me deu estalo. Eu fui, falei com a minha mulher e montamos a loja, começou o sebo, e eu botei a minha coleção. Em vez de vender para o sebo, eu montei o próprio sebo. Né? Então foi assim. Paralelo ao seu trabalho, você não se demitiu no começo? Não, eu fiquei 5 anos, eu peguei 3 anos de licença no banco e 2 anos eu trabalhei as duas coisas. A minha mulher, logicamente, dando a maior força. E deu certo, porque a gente conhecia bastante, nós mudamos o conceito de sebo, fizemos um sebo limpo, né? E fizemos decoração apropriada com coisas históricas e foi uma beleza, enchemos de mapas. Isso é engraçado, né, o que o Paulo falou, porque todo mundo que lembra que quando fala em sebo, a pessoa já tem aquela imagem daquela coisa suja, escura. E o cheiro de mofo. Aquela coisa, né? E há um certo preconceito até, e na verdade era assim antigamente. E imagina que é coisa de velho, né? Você já imagina a porção de velhinho, de bengala e chapéu. Isso aí. E você hoje tem muito jovem lá que gosta do passado, que gosta de entender as coisas. A Feira do Livro Usado, que era o nosso concorrente direto, que fazia o trabalho mais parecido com o nosso, tinha essa coisa, essa aura assim de sebo mesmo empoeirado e tal. E eles mudaram, 2, 3, 4 anos depois que a gente montou, eles mudaram todas as estantes, deram fizeram um upgrade, para usar um termo moderno, né? E eles daí renovaram tudinho. Mas quando nós montamos o sebo, havia 5 sebos na cidade. E 15 anos depois havia 34. Entende? Então eu acredito que a gente ajudou a incentivar isso. Poxa, o Paulo montou um sebo, por que nós não podemos, né? E houve assim uma erupção de muitos sebos aí na cidade, e isso foi muito bom, muito proveitoso. A facilidade do livro, o livro mais barato, o disco, inclusive. Exatamente, mas tem uma coisa que eu queria frisar, porque não basta você chegar no sebo e dizer, eu tenho uma coleção, tenho 2.000 livros, tenho 2.000 CDs, 5.000 vinil, que era a minha coleção mais ou menos, e vou montar um sebo. Não basta isso, você tem que ter paciência. Você precisa, para montar uma livraria, você tem que ter paciência para atender clientes, saber comprar, porque você tem que comprar e deixar o cliente que te vende feliz, e saber vender, você tem que saber vender para deixar também o que compra feliz. Não é fácil, nesse meio entre eu comprar e vender, você ter o teu lucro, né? E eu sempre estou na base do aluguel e não é fácil, cada vez mais caro. E tem outra coisa, você precisa alimentar o teu sebo, porque a tua coleção acaba e você não tem fornecedor. Então muitos sebos hoje morrem à míngua. Então houve muitos que fecharam porque não tinha material. Aí surgiu agora, de uns tempos para cá, 5, 6, 7 anos para cá, uma coisa que se chama ponta de estoque. Então os sebos, não o meu, que eu não trabalho com essa modalidade, mas a maior parte dos sebos trabalha. Eles compram de distribuidoras, encalhes, pontas de estoque, livrarias que fecharam e enchem o sebo de livros novos. Eu não trabalho com esse tipo de... Eu recebo muitas ofertas, mas eu não trabalho. Eu só compro de particular. Eu vou nas casas, compro bibliotecas, ou então me levam no balcão. Livros, discos, né, vinil, essa coisa toda. Hoje você procura mais ou é mais procurado? Para o comércio, as pessoas vão atrás de você para vender o material? Eu, às vezes, não venço as visitas que eu tenho. Por exemplo, estou com o bolso aqui, tenho 3 visitas para fazer hoje. 3 casas que eu tenho que ver bibliotecas. É bastante grande a procura. Mas encontra muitas raridades, né? Isso deve dar prazer também para você, como colecionador. Exatamente. Eu comprei a semana passada, me levaram no balcão um lote de livros do Dalton Trevisan. Puxa vida, fiquei muito feliz. Daqueles primeiros discos, primeiros livros do Dalton, aqueles livros que ele renega, entende que ele não quer saber, não considera como parte da bibliografia dele. A pessoa me trouxe assim no balcão e eu fiquei assim, puxa vida, ganhei o dia. 7h25, Paulo José da Costa, da livraria Fígaro, conversando com a gente aqui. Uma das notícias polêmicas do dia é que o ex-ministro José Dirceu
preso devido à condenação no processo do mensalão, foi contratado por um hotel em Brasília. R$20 mil por mês. Ele conseguiu. Conseguiu. Ele estava tentando. Mas imagina na troca de favor. Conseguiu trabalhar no hotelzinho. Claro que não vamos aqui julgar o que aconteceu, mas a lógica diz: se você foi um homem que teve poder no passado e que podia, de certa forma, ser um grande cliente, levar muito dinheiro para alguém, fica uma espécie de noção de reciprocidade. Poderia ser isso, de você ter depois, tendo criado o laço, que a pessoa, como reciprocidade, te arrume lá o espaço. É uma possível explicação no primeiro momento. Ele cumpre uma pena de 7 anos e 11 meses por corrupção ativa no regime semiaberto. E isso lhe dá o direito a sair durante o dia para trabalhar. É o José Dirceu, então, que muito mais rápido que muita gente com ficha limpa, já está empregado e bem empregado. É isso que o Félix da novela queria. Vamos para o Minuto Novela. Ele saiu, descobriram todos os crimes que o cidadão praticou e ele saiu procurando um emprego, dizendo: agora eu quero ser diretor de uma grande empresa, né? E lá vai ele atrás do emprego. As informações de trânsito aqui, Vili, para o motorista ligado aqui na 95 FM. O trânsito é lento neste momento na linha verde, ali nas proximidades do Prado Velho. O motorista encontra uma certa lentidão, especialmente no sentido Curitiba da linha verde. Também há lentidão na BR-277, nas proximidades ali do Jardim das Américas, até a chegada ao Jardim Botânico. O pessoal que está vindo para cá, no sentido do Curitiba também da BR-277, há trânsito intenso ali na Professor Lotário Meisner, no Jardim Botânico. O trânsito é bastante complicado. E também há complicação no trânsito neste momento na Avenida 7 de Setembro, próximo à Praça do Japão. Trânsito bastante intenso nesse trecho e a lentidão é registrada neste momento por umas 5 ou 6 quadras ali no entorno da Praça do Japão pela 7 de setembro. Também informação importante agora no Pinheirinho: por causa de problemas técnicos, estão desligados os semáforos no cruzamento da linha verde com a rua Sander Roberto da Cunha. Os agentes da CETRAN orientam o trânsito por lá. No Cristo Rei também há obras de recuperação da pista programadas para hoje na rua Governador Agamenon Magalhães, entre a Presidente Afonso Camargo e a Urbano Lopes, ali no Cristo Rei. O serviço deve começar daqui a pouco, às 9 horas da manhã, e ser paralisado às 5 da tarde, mas neste momento já é proibido estacionar no local. 7h28, atualizando para você o tempo. Estamos agora com 17 graus e vamos chegar a 28, que é calor. Para o curitibano, isso significa um dia de calor. O tempo, segundo o CIMEPAR, fica bom sem chuva, mas com muitas nuvens. Tendência maior à nebulosidade, isso vale para o dia todo hoje, é a informação do CIMEPAR. E agora, 7h28, vamos agradecer ao SESI, a Federação das Indústrias, onde, por convite da FIEP e do SESI, estivemos lá junto com outros autores de livros sobre a história do Paraná, o Haroldo Murá, o Luiz Manfredini, para conversar com os estudantes lá da cidade do Paulo José da Costa, Ponta Grossa, que tem um belo colégio do SESI, muito bem instalado, e principalmente jovens na faixa dos 17 aos 18 anos, de muito interesse, que ficaram firmes. As pessoas praticamente não saíram ali enquanto não terminou o debate sobre a importância da leitura, que foi o trabalho desenvolvido ontem lá, que estivemos colaborando com o SESI nesse debate. 7h29, continuando aqui com o Paulo José da Costa. Paulo, eu acho que para você que tem essa noção de valor da história, dos documentos, das fotos, deve dar uma aflição quando você vê falar de tanta gente jogando fora simplesmente no lixo ou simplesmente queimando tanta coisa, e muitas vezes sem olhar, inclusive, qual foi a documentação que seu avô deixou, que seu pai deixou. As pessoas se desfazem com muita facilidade do passado, sem um mínimo de triagem para ver o que é que tem de importante ali para a nossa história. Eu acho, inclusive, houve uma época que eu meio que chorava, assim, quando via... Quando eu vou nas casas, eu comprar as minhas bibliotecas e discotecas, eu já pergunto, né? Não tem fotos, não tem postais, não tem documentos que possam me interessar. E normalmente eu chego tarde. Que pena, eu vejo que há um lamento da pessoa. Que pena, a gente rasgou, a gente jogou fora, a gente queimou. Entende? Então, mas no começo eu ficava, hoje eu já estou começando a ficar indignado, às vezes eu fico até assim com vontade, eu não posso, por dever de ofício, né, me zangar com as pessoas que eu estou lá para comprar, para fazer um negócio, mas dá vontade de xingar, sabe? Porque eu não consigo entender como as pessoas são tão ignorantes, porque se o avô
né, guardava aquilo, a avó guardava aquilo com tanto carinho, durante a vida toda, às vezes. E às vezes guardava coisas do bisavô dela, tem coisas assim do século XIX, que às vezes eu encontro nas casas. E chega um herdeiro, um neto, um sobrinho, que é o mais comum, e, isso aqui não sei quem é. Essa é sempre desculpa, não sei quem é. Aí queima todas as fotos, não sabe quem é, e aí tá queimando o passado do Paraná. Os catadores, os carrinheiros me levam lá na loja. Eles sabem que tem um maluco que compra isso ali na Figa, na Lameia Lins, e eles me levam. Então, às vezes eu tô lá tranquilo, chega um carrinheiro com um álbum. Outro dia me levaram um álbum lindo um álbum assim comemorativo do governo. Qual foi mesmo o governador que foi antes da Revolução de 30? Me esqueci. Muito bem. Afonso Camargo. Afonso Camargo. O avô desse que morreu recentemente, que foi deputado. Exato. Esse álbum é uma coletânea das realizações do Afonso Camargo em fotografia, não é impresso. E ali estavam todas as escolas que o Afonso Camargo criou no governo dele, com a foto da escola, dos professores e dos alunos na frente. Mais de 50 fotos. Quer dizer, é 1928. Documento das cidades do Paraná. Isso foi jogado no lixo. O catador teve, né, muito mais discernimento e, digamos assim, como é que a gente poderia dizer assim, um descortino de chegar a olhar aqui, não, isso aqui é interessante, vou levar pro Paulo, do que a pessoa que simplesmente jogou no lixo. Outra vez, uma vez eu fui numa casa, só por mencionar, eu vou mencionar onde foi. Aquela casa do Herbo Stenzel, que foi depois desmontada. O escultor Herbo Stenzel, exatamente, o do homem nu lá da praça. A casa dele era uma casa de alemães, e lá naquela casa viveu os antepassados dele, toda aquela história da família. Muita gente morou naquela casa de madeira que hoje está no parque. Eu acho que está no Bosque Alemão, não lembro agora. Muito bem. Essa casa estava sendo demolida para ser levada para o parque. E eu fui chamado por duas senhoras para ver os livros. E eu acabei comprando os livros todos. Tinha umas gravuras e tinha umas coisas muito interessantes, mas havia uns sacos de lixo preto num canto. E eu, quando vejo saco de lixo preto, quando estão de mudança, ou estão desmontando uma casa, ou morreu um velhinho, eu sempre me interesso pelos sacos de lixo preto. Porque às vezes dentro do saco de lixo preto está o ouro, e não aquilo que a pessoa E não deu. Mas eu vi uma história uma vez da pessoa que resolveu usar o saco de lixo preto para guardar as próprias roupas, estava passeando e foi colocando tudo porque não tinha outro lugar, foi colocando as roupas. De repente, cadê o saco preto? Alguém achou que era lixo. Aí leva. A pessoa foi correndo atrás e conseguiu recuperar, mas por pouco. E eu disse, posso dar uma olhada nisso? A senhora disse, não, isso aí é lixo, isso o senhor não vai querer. Eu disse, não, eu posso dar uma olhadinha. Abri assim, tinha umas cartas, eu tenho esse material todo guardadinho, cartas de alemães, 1860, 70, um material fantástico do primeiro professor alemão aqui da cidade, Raschendorf, Joseph Raschendorfer. E esse professor, ele foi um humanista que veio da Alemanha, trazendo tudo manuscrito, partituras de música, livros de matemática, porque se ensinava tudo, história. E todo o acervo dele estava no lixo. E eu disse, então isso aqui eu vou levar, já que é lixo, né? E levei. Eu fiz uma viagem só de sacos de lixo. E é uma parte importante do meu acervo. E salvou dessa forma. Salvei. Já continuamos com o Paulo José da Costa, agora 7h34, Rodrigo Leite. Obras neste momento, Vili, são realizadas na rua Carlos Clentes, na região do cruzamento com a rua General Potiguara, no bairro Fazendinha, em frente à Rua da Cidadania do bairro. O serviço vai ser paralisado às 5 da tarde, portanto, durante todo o dia praticamente, o motorista deve ter atenção por lá. E no centro da cidade também é preciso atenção por causa do Festival de Dança da Rede Municipal de Ensino, para que ocorra o embarque e desembarque dos ônibus ali, dos estudantes nos ônibus. Haverá o bloqueio da rua Barão do Rio Branco, no cruzamento com a rua André de Barros. Nesta quarta-feira, das 8 da manhã até as 9 horas e das 10h30 da manhã às 11h30 da manhã. Portanto, o motorista tenha atenção por causa do desembarque dos estudantes, enfim, dos participantes do Festival de Dança da Rede Municipal de Ensino no centro da cidade. Agora veio uma nova moda
pensando no comércio, que é mais uma data para você gastar dinheiro. Agora estão falando no 1º de dezembro. Já anúncios na televisão, a própria TV Globo já vai fazer reportagem hoje sobre esse assunto também, já está chamando pelo Twitter. É o almoço de 1º de dezembro. O que aconteceu dia 1º de dezembro? Nada. O fato é que no dia 1º de dezembro se criou uma data para vender 25 dias antes do Natal, que é a data do dia da montagem do pinheirinho de Natal, veja só, invenção do comércio. Assim como tudo foi inventado, né? Não que não mereça, mas dia das mães, dia do professor, dia do namorado, o que vende mesmo é o Natal, é o dia das mães, dia dos namorados, tem algumas datas que são mágicas para o comércio, e o comércio funciona nesse sentido promocional. Para não vender só uma vez por ano, vai inventando ao longo do tempo, isso é internacional, vai inventando data nova. Então a próxima que você agora daqui a pouco vai ter que dar presente também, pelo jeito que a coisa está andando, é que vamos ter o dia da montagem da arvorezinha de Natal, que será o dia 1º de dezembro. Provavelmente inventarão depois o dia da desmontagem do pinheirinho de Natal para você comprar presente também. Já voltamos, 7h36. Seja prático. Alugue um carro na Yes. Frota diversificada, atendimento personalizado e condições especiais para entrega. Yes, tudo para facilitar sua vida. Fone 3366-2525. A pizza tem que ser especial. O chopp tem que ser sensacional. Um lugar tem que ser tradicional. Escolher a Bresser é fundamental. Mercearia Bresser. Toda a tradição da pizza paulistana e o verdadeiro chopp Pilsen tirado por quem mais entende do assunto. Eleita a melhor pizza de Curitiba pelo Prêmio Bom Gourmet da Gazeta do Povo 2013. Está confirmado o maior investimento em transporte público da história de Curitiba. Mais de 5 bilhões de reais para a mobilidade. Confira o que muda no transporte coletivo. O Inter 2 passará a circular em canaletas e faixas exclusivas. As linhas que vão da SIC Campo Comprido até o Capão da Embuia e Centenário vão ter o ligeirão. As canaletas serão alargadas para receber o maior ônibus do mundo. A linha verde terá 22 quilômetros de canaletas da cidade industrial ao Atuba. E finalmente o metrô. O sonho dos curitibanos vai se tornar realidade. O projeto foi corrigido, os recursos estão garantidos e as obras começam no ano que vem. O metrô terá 14 estações e vai da SIC e Pinheirinho até o Cabral. 5 bilhões de reais. É o maior investimento da história para a nossa capital voltar a ser modelo de transporte público de qualidade. Prefeitura de Curitiba. Qualidade de sono. Esta é a especialidade da MaxFlex. Materiais nobres utilizados com alta tecnologia produzem o melhor colchão do Brasil. Profissionais capacitados e prontos para indicar o melhor sistema de dormir. MaxFlex, referência mundial na indústria do conforto. Comprometida com a excelência do seu sono. MaxFlex, o melhor colchão do Brasil, é desenvolvido, produzido e comercializado em Curitiba. 5 endereços para uma boa noite de sono. 7h39, você está na 95 FM 95,7, é o programa 95 online, todos os dias das 7 às 9. Já começando o dia junto com você, indo para o trabalho e trazendo para você as principais informações, os principais temas da nossa própria cidade. Aquilo que acontece aqui na nossa região e que é importante você acompanhar. Agora 7h39, Rodrigo Leite. E o nosso ouvinte pode participar conosco aqui do 95 Online. Basta enviar um SMS para 49124. Este é o número, 49124. Você coloca a sigla JWS no começo da mensagem, senão ela não chega aqui pra gente. JWS, dê um espaço e digite normalmente. Não esqueça de colocar o seu nome, sobrenome, para que a gente possa registrar a sua participação, a sua pergunta, a sua informação. Você que está aí no trânsito, enfim, está diante de alguma situação importante e queira nos informar, nos ajudar a informar os demais ouvintes, mande o seu SMS para cá, 49124, com a sigla JWS no começo da mensagem. Você falou rapidamente, Vili, no começo do programa, sobre a questão do Enem. O Paraná, portanto, ficou fora das notas aí das 100 melhores escolas do país, segundo o Enem. Não tem nenhuma escola entre as 100 melhores do Brasil. As notas foram divulgadas ontem pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, e responsável pelo exame. Entre as escolas paranaenses, a mais bem colocada no ranking foi o setor de Educação Profissional e Tecnologia da Universidade Federal do Paraná, que aparece na 105ª posição.
O Paraná, portanto, ficou fora das 100 melhores, amargou o 7º lugar no Enem, no ranking por estados. Em 2011, o Paraná emplacou 2 colégios entre os 100 melhores do país. Mesmo ficando atrás de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Distrito Federal, Minas Gerais e Santa Catarina, este ano, o estado ficou acima da média nacional nas provas objetivas, exceto na de redação. Embora a primeira colocada seja uma instituição federal, as escolas privadas dominam o ranking. Entre as 30 primeiras, por exemplo, aparecem 4 federais, 25 particulares e apenas uma estadual, o Colégio da Polícia Militar aqui de Curitiba. 7h41, uma informação que você já sabe, mas vamos registrar de novo, que é super interessante, diz que a televisão transforma você numa pessoa pior. Em primeiro lugar, numa criança pior. A música do Titãs aí agora pra colocar. A televisão me deixa burro, muito burro demais, lembra aquela música? É verdade, sucesso do Titãs. Mas, segundo os pesquisadores de várias universidades, primeiro, uma criança pior, porque a criança fica mais gorda, fica menos interessada nas coisas, fica perdendo tempo. Depois, ponto 2, deixa você sem foco, você dispersa muito, tem muita coisa e aí você acaba se perdendo, não tem mais foco naquilo que realmente é importante. Obeso, isso todo mundo sabe, a televisão engorda também. E violento, porque a televisão, se você fizer lá uma contabilidade das imagens, você vai ver que em todo filme vai aparecer um revólver, pelo menos uma ou mais mortes. Então acaba também banalizando a violência, as pessoas acabam se contagiando pela televisão. 4 motivos pelos quais a televisão deixa você pior, é assunto pela internet da Super Interessante. 7h42, Paulo José da Costa conversando com a gente aqui nesta manhã. Concorda sobre a televisão, Paulo? Depende do que você vê. Do programa, né? Eu vejo muito boa televisão em casa, então eu realmente... Mas até a televisão boa está se perdendo. Vamos dar um exemplo. Para quem gosta de história, o History, que é um canal que trata de história. No começo era muito interessante, cheio de documentários. Agora não só aquelas propagandas de produtos inúteis que os americanos gostam e que empurram para cá também, como você tem cada vez mais programas de entretenimento, perde o foco, porque você fica imaginando que história mesmo, que alguma coisa realmente documentário, de geografia, de história da humanidade, que isso não interessa, que não dá audiência, e aí partem para o entretenimento comum. Mas tem os canais da National Geographic, tem o Discovery, tem sabe, mesmo os canais de filmes, existem filmes muito interessantes, séries muito interessantes. Eu não vou dizer que você tenha que ver só séries culturais, coisas chatas, não. Existem coisas muito bem feitas que podem fugir. O que eu acho pior da televisão, né, para a criança, primeiro, são os desenhos de violência, né? Segundo, são os programas de violência que tem, por exemplo, nas manhãs, todas as manhãs, outro dia eu estava vendo os programas de televisão, e na tarde, entre 6 e 8 horas, 6 e 7 horas, é só crime. Crime. Então é uma coisa assim terrível. Não tem nada mais, é só crime, violência e morte. E o que tem um efeito contagioso, né? Contagioso. Eu acho que o povo gosta, porque eles enfiam isso em cima, né? As pessoas se acostumam, é uma espécie de vício, se divertir com a desgraça. Para ilustrar isso aí, Vilho, olha só, até a música que eu citei agora há pouco, não é o Máquina do Tempo. Não é o Máquina do Tempo, mas é a música gravada pelo Titãs que fala justamente isso, né? Que a gente falou agora há pouco aí, o Nevaldo vai colocar pra gente. Vamos lá, Nevaldo, só corta o começo, que é meio longo o começo dessa música aí. Pronto? Foi? Cadê? Daqui a pouco a gente põe aí a música do Titã. Aí. Lembra dessa, Vili? Só que essa deve ser de 85, mais ou menos, né? Só que agora essa aí é a regravação, né? Que foi o CD acústico dos Titãs que foi regravado. Pra quem não sabe, o que é o acústico quando faz uma regravação e ela se transforma no acústico? O acústico é, de certa forma... Os instrumentos de corda, os instrumentos mais de corda, com mais corais, com mais, enfim, um show mais intimista, digamos assim, né? Não é aquele show para grandes públicos, é um show com público restrito e, enfim, que as bandas fazem. O Paulo José da Costa gosta de música também. Eu canto em cor, a capela, quer dizer, sem instrumentos, só vozes. Então, o acústico, assim, na minha concepção, é aquilo que não tem nada elétrico ou que não tem nada eletrônico. A televisão me deixa muito burro demais. Nada, mas é isso mesmo. Então, um violão é uma coisa acústica. Agora, uma guitarra elétrica já não é um som acústico. Quando se diz, ele fez um show acústico. Então, é ele cantando com seu violãozinho sentado no banquinho, coisas assim, né? É acústico.
Vamos ouvir então o trechinho aí para relembrar. Toda noite, quando deito, é boa noite, querida. O líder fala pra mãe que eu nunca li no livro que um espirro fosse um vírus sem curar. Vê se me entende pelo menos uma vez, criatura. Bom, tá aí, o refrão é esse, né? A televisão me deixou burro, muito demais. Agora que isso virou de moda, porque o jovem já não tá mais na televisão, agora ele tá no videogame ou na internet, né? Ou a televisão tá no próprio celular dele, né? Mas veja você que a internet também pode deixar você bastante burro. Isso. A gente discutiu esses dias aqui, tem que tomar muito cuidado com o Facebook. É verdade. Tudo depende do uso, né? Há muito preconceito, Paulo José da Costa, sobre as novas tecnologias, mas tudo depende do uso. Que uso que a pessoa vai fazer? Por exemplo, quem você vai seguir? Se a pessoa quiser simplesmente seguir esse papo furado, um alfinetando o outro, brigando pelos meios eletrônicos, é outro mundo. Mas se a pessoa quiser alguma coisa de útil, ela vai encontrar também. Depende de quem você segue. Tem que saber usar, exatamente. Bom, vamos aqui falando do Paulo José da Costa e seu trabalho, agora 7h46, você está na 95,7 FM. Você tem várias linhas de trabalhos diferentes. Você falou já de alguma coisa, vamos aqui detalhar então. Arquivo sonoro, o que é que aparece lá que você acha que vale a pena e que você acaba guardando? Na minha coleção particular, porque a loja é uma coisa, lá eu não posso ser muito seletivo, porque eu tenho que vender o que o povo quer. Agora, na minha coleção, eu procuro basicamente as coisas paranaenses, então eu dou um enfoque muito grande, por exemplo, em programas de rádio antigos, acetatos, né? Acetato, o pessoal confunde muito com vinil. O acetato era um disco de alumínio que tinha uma camada, uma substância onde se gravava o material sonoro numa máquina, normalmente em 78 rotações ou 33 rotações. Então o acetato é muito frágil, porque ele é uma fina camada de milímetro e ele com o tempo ele parte. Então eu tenho uma coleção grande de acetatos que eu estou começando a passar. Inclusive no YouTube eu coloquei agora um filme com um acetato de uma cantora, um único registro. Quer dizer, o acetato é um programa de rádio gravado na hora. Estou aqui falando com você e tinha um aparelho que estava gravando um disco. Ele é único, só tem aquele, não é feito em série. Então daí o valor dele. Era uma espécie de gravador, então, antes da fita magnética? Exatamente, era um gravador. E as rádios tinham os acetatos e os discos 78 com os spots de propaganda, né? Eu coleciono as propagandas antigas, né? Melhorar, aquela coisa toda. E meu pai, que trabalhou nos anos 50, ele foi aqui da Rádio Guaracá, depois foi para o interior trabalhar com rádio, ele dizia que vinha do governo americano uns discos grandes, que era uma espécie daquilo que tinha na Voz da América, né? Exatamente para distribuir para os países subdesenvolvidos, né? Entre eles nós, que era o noticiário sob o ponto de vista deles, já feito em português, que era mandado para todas as rádios do interior. Eu tenho uma coleção grande desses, eu tenho 600 desses discos, esses não são acetato, eles são de vinil, e são em 33 rotações. O interessante é que o 33 rotações, o long play, né, o LP, ele surgiu comercialmente em 1949, a Columbia americana lançou o primeiro. Agora, esses programas já eram feitos em vinil de 33 rotações em 1943, para distribuição para as tropas. As tropas aliadas, os americanos, tinham as rádios e esses discos eram mandados. E daí os cantores cantavam músicas, as orquestras Glenn Miller, Harry James, Doris Day, e os cantores todos latinos e americanos cantavam e esses discos eram mandados. Porque não tinha ainda transmissão simultânea, não tinha o satélite e aí dependia da gravação. E eram mandados para as rádios. As rádios às vezes nem eram rádios, eram serviços de alto-falante.
Quer dizer, a tropa estava estacionada num lugar e se tocava o disco para os soldados. Eu tenho uma coleção grande desses V-Discs, que eram discos da Vitória, V-Discs, e também dos discos de 16 polegadas. São os discos grandes que pedem uma radiola especial para tocar, com programas de rádio. Depois veio a Voz da América, que durante muitos anos ficava mandando isso. E eu tenho uma coleção grande disso, de música. Fora isso, tem os programas de rádio da Rádio Nacional, que eu tenho alguns, que eu consegui, da Rádio Tupi, que eu tenho alguns, e esses spots e programas. Os particulares também gravavam acetatos, né? Eles, por exemplo, tinham um casamento, você gravava a cerimônia. Discursos de políticos, eu tenho alguns. Propagandas de político, Paulo Pimentel, essas coisas dos anos 50, 60, né? É um acervo precioso e único, porque se fazia apenas um. Paulo José da Costa conversando aqui com a gente nessa manhã, 7h52 agora, 7h52, nós estamos na 95 FM, 95,7. Rodrigo Leite. Um acidente registrado agora há pouco, Vili, no Alto Boqueirão. O motorista deve ter atenção nessa região da cidade, porque um carro bateu ali em um poste na Rua dos Pioneiros, em frente à estação Tubo Euclides da Cunha. Houve apenas danos materiais, ninguém ficou ferido, mas o trânsito já pode estar um pouco mais complicado nessa região. Se possível, evite passar por ali. Repetindo, foi na Rua dos Pioneiros, em frente à estação Tubo Euclides da Cunha, no bairro Alto Boqueirão. Um carro bateu em um poste e o trânsito é lento nessa região. No Prado Velho e também no Portão, vários serviços da Copel vão ser realizados nessas regiões e por isso alguns semáforos vão estar desligados durante o dia de hoje. Os da Avenida Comendador Franco com a Alcina Tássia Sabag no Prado Velho, o da Rua Itatiaia com as ruas João Tobias Pinto Rabelo e com a Calixto Rasolini no Portão, e também a Tobias Pinto Rabelo com a Itacolomi no Portão. Os agentes da CETRAN orientam o trânsito por lá. 7h52, agora já 20 graus em Curitiba, nebulosidade, segundo o CIMEPAR, fica assim, de nublado a parcialmente nublado, e a temperatura sobe, vai a 28 graus hoje em Curitiba, sem chuva, é o resumo da previsão do tempo. 7h52, Paulo José da Costa, que deixou o seu emprego no Banco do Brasil, abriu um negócio próprio, e dá para dizer que hoje você não se arrepende, Paulo? Olha, ou se arrepende? Eu me arrependo um pouco por não ter feito a minha aposentadoria. Você podia ter ficado quantos anos mais, então, para se aposentar? 8 anos. 8 anos eu teria me aposentado. Então você perdeu completamente o seu tempo de serviço? Sim, eu larguei tudo e peguei o dinheiro do banco, né, para montar uma nova loja e aumentar o meu estoque e tudo mais. Mas quando você está naquela coisa assim, você fica assim entusiasmado e às vezes você não pensa. Eu poderia ter ficado um pouco mais, esperado esses 8 anos. Pela aposentadoria, por uma garantia futura. Pela aposentadoria, porque mesmo que eu esteja fazendo o que eu gosto, eu adoro o que eu faço, não pretendo parar de trabalhar jamais. Eu acho que eu vou morrer trabalhando, eu gosto do que faço, né? Às vezes a gente pensa, puxa vida, um dia eu posso de repente ficar doente, ficar, sei lá, de cama. Eu só consigo imaginar que você sofreu um tédio imenso, que você não aguentava mais ir pro banco. Só isso para explicar que você tenha jogado tudo, aposentadoria, salário. Imenso. Porque aconteceu que quando eu montei a loja, o banco me pôs para escanteio, né? Eu perdi imediatamente a comissão e eu fui segregado. Eu fui mandado trabalhar no SESEC, que é um centro de processamento de dados do banco, como se eu fosse um contínuo. Então você passou a sofrer assédio moral. Foi. Você acha que houve um pouco de inveja? As pessoas querem que você fique como elas? Você vai fazer uma coisa diferente e a pessoa já te olha estranho? Eu prefiro nem pensar nisso, mas o fato é que eu passava as horas cortando relatórios. Naquela época o computador era diferente, então isso foi em 94, 95, que eu saí do banco em 96, no PDV. Naquela época havia uns relatórios enormes que os chefes de serviço e os ajudantes de serviço tinham que conferir, e eu cortava. Esse é o meu serviço. Vinha aquelas listagens enormes e eu ficava cortando papel. Depois de quanto tempo de banco? Depois de 25 anos de banco. É maldade, realmente, para fazer a pessoa ir embora. Ter cargo de chefia no jurídico e tal. Então eles me puseram assim, numa salinha para cortar relatório. E às vezes, por exemplo, se eu não cortava os relatórios direitinho, vinha alguém e dizia, poxa, você mandou errado e tal. E eu levava
esporro de alguém, assim, era para sair mesmo, né? Bom, mas de qualquer forma, você tá feliz, isso é importante, né? E como isso aí é um trabalho que você tem pela frente, que eu estou imaginando, você tem que ter umas 5 vidas para botar em dia o que você tem lá? Eu tenho fases, né? A minha primeira, até os 21 anos foi uma fase. Daí eu entrei no Banco Brasil, até os 45 eu tive uma outra fase que foi do Banco Brasil. Depois eu montei a loja, hoje eu estou com 62, espero ter uma terceira fase, quarta fase, né? Da minha vida até os 90 anos, se Deus quiser. Eu ainda pretendo fazer alguma coisa de diferente. Escrever alguma coisa. Falando em escrever, veja só a reflexão básica e verdadeira que traz um colunista, a revista Fórum. O que ele diz em resumo? Os corruptores estão nas colunas sociais. Porque os corruptos são pegos, são presos. Não todos, mas um percentual pequeno acaba sendo descoberto. Deixa muita pista, acaba sendo descoberto. Mas quem é que corrompe? E a resposta é que os corruptores estão nas colunas sociais, tranquilos, e nada acontecerá com eles, porque tem a força do poder e do dinheiro. Em resumo, essa é a história. A gente vê só a ponta do iceberg quando se trata desse assunto. Rodrigo Leite. Trânsito lento, Vili. O motorista deve ter atenção, porque há muita lentidão agora na BR-116, ali entre o Tarumã e o Jardim Botânico. Quem está indo nesse sentido, Tarumã, Jardim Botânico, encontra muita lentidão na BR-116, ali na linha verde. E também na linha verde, a prefeitura informa que foi registrado um acidente agora nas proximidades da Vila Fani. Um carro e uma moto bateram no sentido Porto Alegre da linha verde, no cruzamento com a rua Escritora Lourdes Strozzi. Uma pessoa ficou ferida e por isso o trânsito é bastante lento também. Há complicações para o motorista, por isso, se possível, evite passar nessa região. Repetindo, foi no sentido Porto Alegre da linha verde, no cruzamento com a rua Escritora Lourdes Strozzi, no bairro Vila Fani. 7h57, Paulo José da Costa, nosso convidado hoje, ele que deixou o Banco do Brasil para criar a sua própria livraria de usados, que é a Fígaro, uma referência aqui em Curitiba, e principalmente o trabalho dele na recuperação da nossa memória histórica. Paulo José da Costa, e com relação ao negócio em si, você abre, as pessoas têm o seguinte sonho: eu vou abrir um negócio, daqui a um mês já começo a tirar o dinheiro disso que eu investi. E na verdade é aí que as empresas quebram, porque esse retorno tem um tempo, e geralmente não é um tempo curto para existir. Como é que você passou por isso? Comigo foi uma coisa assim, meio diferente, porque eu aluguei um imóvel, né? Eu lembro muito bem que eu paguei as luvas, eu tinha uma poupancinha, mas as luvas foram de 3 salários do Banco do Brasil. Eu aluguei aquele imóvel ali na Emiliano Perneta 509, eram 2 salinhas pequenas, e coloquei todas as minhas coisas lá dentro. Minha coleção, pelo menos 90%, eu mantive 10% que eu amava muito e não quis me desfazer. Muito bem. Então, o meu investimento inicial foi só pagar essas luvas. Eu lembro bem que eu dei 3 cheques pro cara que tinha a loja. É o ponto, né? O valor que tem que pagar pelo ponto. Foi uma bobagem que eu fiz, porque depois eu vi que isso aí não era necessário, enfim. O ponto você cria, desde que você tenha o diferencial. Exatamente. No caso, era uma loja de computadores, era só forçar um pouquinho com o proprietário, que eu acabaria ficando com ela. Mas tudo bem, passado. Eu coloquei a minha coleção, então eu tinha tudo já praticamente. O que a gente investiu foi no ponto, que eu dei 3 mensalidades, e em alguma coisa de mobília. A gente montou tudo muito artesanalmente, tudo muito modesto. Depois a gente foi, com o passar do tempo, comprando. O que aconteceu foi que em 3 meses foi tão bacana que eu recuperei o dinheiro do ponto. Em 3 meses eu paguei. E daí tudo que aconteceu foi eu comprar material, porque eu precisava comprar material. E eu já consegui juntar dinheiro para comprar com as vendas do meu material, porque eu não poderia gastar aquele dinheiro. Então eu mantive aquilo, e graças a Deus eu tive 2 ou 3 grandes coleções. Logo em seguida, nos primeiros meses, eu comprei e eu alimentei a loja, entende? Porque se você não alimenta, o sebo, a livraria morre, né? Porque o cara que vai no sebo, ele quer a novidade.
Senão ele vai lá e diz, puxa vida, eu venho aqui, sempre tem os mesmos livros, sempre os mesmos discos. Ele vai 1, 2, 3, aí não vai mais. Então mesmo o sebo tem que estar mexendo na prateleira sempre. Tem que ter uma cara diferente, novidade. Sempre. E as pessoas, eles adoram quando você, por exemplo, comprou uma coleção. Não vá e coloque nos lugares certinhos. Eles querem chegar e ter aquela sensação de que você abriu a caixa pela primeira vez, que ele é a primeira pessoa que está mexendo. Então, você deixa aquilo espalhado, uma bagunça organizada, e as pessoas chegam e dizem, puxa vida, isso aqui é novidade, e mexem e compram. Poucas pessoas vão nas estantes olhar o que já tem, eles querem ver o que tem de novidade. Nós estamos com o Paulo José da Costa, 8 horas agora, você está na 95,7, a 95 FM é o programa 95 Online. Rodrigo Leite. A Feira da Empregabilidade para Pessoas com Deficiência teve início ontem no calçadão da Rua 15 de Novembro, próximo à Boca Maldita, aqui em Curitiba, e oferece 300 vagas em diferentes áreas de atuação. A feira, que vai estar no calçadão até a próxima quinta-feira, até amanhã, portanto, faz parte das atividades da Semana da Empregabilidade da Pessoa com Deficiência de Curitiba, que tem como objetivo conscientizar a sociedade sobre os direitos da pessoa com deficiência, dentre eles o direito ao trabalho. Atualizando também, Vilas, a situação dos aeroportos, os principais aeroportos do país operam normalmente para pousos e decolagens, sem atrasos ou cancelamentos. O Aeroporto Internacional Afonso Pena operando normalmente, portanto, nesta manhã. 8 e 1. Paulo José da Costa, como levar as pessoas para um negócio novo? Como é que você fez? Olha, no meu ramo, como o meu sebo sempre foi assim, muito bem dirigido para um pessoal classe A e B, eu não vendia aquela coisa assim, muito do povão, entendeu? Eu dirigia, eu tinha jazz, eu tinha música clássica, né? Eu tinha boa música popular, eu sempre fui muito seletivo. Hoje eu estou um pouco mais aberto, mas naquela época eu tinha uma proposta muito clara, que era vender um produto de elite, né? Entende? Que era, o sebo era o meu gosto, o que eu gostava estava ali dentro. Muito bem. Eu precisava atingir um público-alvo. Naturalmente, sem muito estudo, sem ler livros de autoajuda ou sem nada, eu fui aonde estava esse povo. O que eu fui? Eu fui nos concertos e distribuía folhetinho. Então eu lembro que minha mulher, sempre tenho que lembrar que a minha mulher esteve presente em todos esses momentos. Quando eu trabalhava no Banco do Brasil, a Valéria tocava a loja enquanto eu estava lá, né? Ela tocava a loja durante 4, 5 horas até eu chegar. Aí eu almoçava rapidamente e ia ajudá-la. Mas chegou um ponto que não deu para conciliar, por isso que eu tive que sair do banco. Mas ela me ajudava em tudo, inclusive a gente ia ao concerto, eu me lembro muito bem que a gente, às vezes, dentro do Guairão, estava passando eu num lado e ela no outro, fila por fila, distribuindo panfleto. Entendeu? Compro, vendo livros, discos e tal. E aquilo foi uma coisa, foi uma novidade, porque era um lugar onde se encontrava. O sebo é um lugar mágico, né? Onde passam as coisas de geração para geração. Há um preconceito muito grande. Vendeu pro sebo. Não, alegre-se. Vendeu pro sebo foi uma boa coisa que você fez. Porque é um nome injusto, né? Um nome injusto. Nome injusto. O português tem o alfarrábio, né? Alfarrábio é muito mais interessante. Mas pegou, fazer o quê? Nós fizemos uma divulgação assim, no lugar certinho, lá na fonte onde estaria o nosso comprador potencial. Fizemos anúncios na Gazeta do Povo, me lembro muito bem, no Caderno G, Cultura G, Caderno G, né? Quer dizer, onde o público lê as coisas sobre concertos, sobre música, e anunciamos em um jornal chamado Banalíssima Arte, que o pessoal mais culto lia. Então, depois é o boca a boca. É o boca a boca, exatamente. E naquela época não tinha internet. Se tivesse internet, nós teríamos feito um trabalho muito melhor ainda. Já continuamos aqui com o Paulo José da Costa, relembrando e sabendo do trabalho que ele realiza pela preservação da memória. 8h04, os principais jornais brasileiros na Folha de São Paulo. Genuíno não precisa se tratar em casa, diz Laudo. No jornal Estado de São Paulo, PSDB pede demissão do ministro da Justiça. No jornal Globo, caso Siemens, tucanos denunciam que documentos foram forjados. São os principais jornais brasileiros.
8h04, Rodrigo Leite. Trânsito lento neste momento, Vili, na Avenida Visconde de Guarapuava, como sempre, né? No comecinho ali da Visconde de Guarapuava, há muita lentidão até o centro da cidade, principalmente entre a Rua da Paz e a Mariano Torres. Neste momento, especialmente na pista da esquerda da Visconde de Guarapuava, o tráfego é mais intenso e o motorista deve ter um pouco mais de atenção ao passar por ali. E ao redor do Jardim Botânico, permanece a lentidão na Lotário Meisner, que vem ali do viaduto, né? Para quem está vindo pela BR-277 no sentido Jardim Botânico, o trânsito também é bastante intenso por lá. Redobre a sua atenção e tenha um pouco mais de paciência ao passar por ali. No passeio público também há lentidão por todas as vias ao redor do passeio público. O motorista encontra pontos de lentidão, especialmente na Rua Luiz Leão, que passa ali em frente ao Colégio Estadual do Paraná. Lembrando que o ouvinte pode participar com a gente, mandando seu recado, inclusive com informações de trânsito também. O nosso SMS é o 49124 49124. Não esqueça de colocar a sigla JWS no comecinho da sua mensagem, senão ela não chega aqui pra gente. JWS, um espaço, a sua mensagem normalmente, o seu nome e sobrenome, para que a gente registre a sua participação aqui no ar no 95 Online, Vili. 8h06, 20 graus em Curitiba, a máxima será de 28. Para você que acordou mais tarde, o resumo é esse: há uma frente entrando pelo Rio Grande do Sul, mas não chega já aqui para a nossa região, leva um tempo ainda. Por enquanto, só nebulosidade. O dia fica com tendência à nebulosidade, céu com muitas nuvens, e a máxima chega a 28, calor na média aqui para o curitibano é considerado calor já com 28 graus. 8h06, intervalo e já voltamos, é rapidinho. Qualidade de sono. Esta é a especialidade da Maxflex. Materiais nobres utilizados com alta tecnologia produzem o melhor colchão do Brasil. Profissionais capacitados e prontos para indicar o melhor sistema de dormir. Maxflex, referência mundial na indústria do conforto, comprometida com a excelência do seu sono. Maxflex, o melhor colchão do Brasil, é desenvolvido, produzido e comercializado em Curitiba. 5 endereços para uma boa noite de sono. Seja prático, alugue um carro na Yes. Frota diversificada, atendimento personalizado e condições especiais para entrega. Yes, tudo para facilitar sua vida. Fone 3366-2525. Você perdeu seu cão? Achou um perdido por aí? Quer adotar um amigo verdadeiro? Acesse cadastracão.com.br, o mais novo portal de achados e perdidos de cães do Brasil. Dicas, fotos, vídeos e muito mais. Cadastre seu cão. Se ele fugir ou sumir, o Cadastracão ajudará você a encontrá-lo. cadastracão.com.br. É grátis. Nós estamos na 95 FM, 95,7. É o programa 95 online, todos os dias, das 7 às 9. Alguns dos programas anteriores já deixamos no nosso blog, para você que perdeu e quer reencontrar. Nem todos foi possível salvar, mas alguns deles, a parte boa deles está lá. No jws.com.br. jws.com.br você encontra as gravações de programas anteriores. 8h08, continuamos conversando aqui com o Paulo José da Costa. Antes vamos conferir com o Rodrigo. O que temos aí, Rodrigo, de novo? Próximo domingo, Vili, mais um dia importante aí para milhares de estudantes. É a segunda fase do vestibular da Universidade Federal do Paraná. 14.087 candidatos classificados fazem as provas no próximo domingo. Na verdade, no dia 1º e também no dia 2 de dezembro. Domingo e segunda-feira, em 11 locais de Curitiba e também de Palotina. Assim como na etapa anterior, os portões serão abertos ao 12h30 e fecham 1 hora depois. A prova de domingo é de compreensão e produção de textos, com 5 questões discursivas que totalizam 60 pontos. Os candidatos têm 4h30 para discorrer sobre os assuntos. E na segunda-feira, no mesmo horário, serão realizadas as provas específicas de biologia, física, química, matemática, geografia, história, sociologia e filosofia. 8h09, Paulo José da Costa. E o arquivo de filmes? Aparece muita coisa filmada do passado? Olha, esse é um capítulo muito interessante porque os filmes deterioram, né? Então, eles tem uma época do cinema que inclusive os filmes inflamavam. Eles pegavam fogo. Podiam pegar fogo sozinho, né? Era um perigo, porque daí queimava tudo. Então você perdeu duas coleções preciosas aqui do Paraná. Você perdeu assim dessa forma, uma em São Paulo e a outra aqui na garagem do Groff. Então queimou tudo.
O que acontece é que a gente, quando vai nas casas, você pergunta e às vezes dá sorte de você conseguir. O cinema, nos anos 20, 30, 40, 50, que é o período que eu procuro, agora eu já estou até vindo mais para cá, anos 60, 70, o Super 8 também, eu participei de um festival de Super 8 que teve recentemente e me abriram os olhos para a importância do Super 8. Então, mas esses filmes, naquela época mais antiga, dos anos 30, 40, era muito rara a família que podia filmar. Tinha que ter dinheiro, porque você mandava para revelar nos Estados Unidos, faça ideia, né? Então você filmava aquilo ali 3 minutos e daí ia para os Estados Unidos, levava um mês para voltar, se não mais, né? Daí você ia ver, você veja a facilidade das coisas hoje, né? Aquilo é instantâneo, você filma, né? E já põe no YouTube, o mundo inteiro assiste. Hoje é um espetáculo. Muito bem, eu saio atrás então desses filmes de família, e porque às vezes não só tem as coisas da família, mas também tem documentários, programas de aqueles jornal falado, de cinema. Agora, como o meu enfoque é principalmente na coisa de família, porque eu estou escrevendo um livro sobre o cotidiano das famílias, o que acontece, através da fotografia, né? O que acontece o que é o cinema? São diversas fotos, né? Que colocadas num aparelho ganham vida. Então, aí a importância, na verdade, o fotograma de um filme é uma fotografia. Eu posso pegar aquele fotograma e usá-lo, ampliá-lo e colocá-lo no livro. E aí eu descobri essa coisa do cinema. Eu comecei a ir atrás. Recentemente teve uma senhora que apareceu lá na loja e me trouxe uma mala de filmes dos anos 30. Eu adquiri dessa senhora filmes em 16 milímetros. E quando eu fui assistir em casa, eu fiquei maravilhado porque eram filmes coloridos. Filmes coloridos dos anos 40, 30 não tem colorido até, mas 40 é uma coisa muito rara de se conseguir, mesmo na Europa, mesmo nos Estados Unidos. E essa pessoa que era da família Kwasinski, o Eugênio Kwasinski, ele tinha uma máquina que filmava a cores. E eu consegui 24 rolos, cada um com 10, 11 minutos. Uma filmagem muito interessante, Irati, foi você que recuperou? De filmagens antigas, também coloridas, surpreendente a qualidade que está no YouTube. Imagina que fosse trabalho teu. Sim, exatamente. Eu tenho passado esses filmes e colocado no YouTube, no canal. É só ir lá no YouTube, www.youtube.com, e puxar Paulo José da Costa, que aparece todos os meus filmes. Lá tem os filmes que eu faço, que eu gravo concertos, né? Eu tenho, por exemplo, 80 concertos da oficina de música, eu tenho os concertos da minha filha, que é cantora, eu tenho concertos de outros artistas. Você filma tudo, né? Ele está filmando agora tudo. Aqui, está ali com a filmadora ligada e filmando o programa inteiro. Pior que eu nem percebi, rapaz. Vê o que você fala. Tem que pentear o cabelo aqui melhor. Está filmando tudo. Então, tem os filmes, esses filmes que eu faço, e tem os filmes que eu acho, né? Aí tem os filmes históricos e tem os filmes de família. Os históricos, às vezes, eu encontro em VHS, porque são filmes que muitas vezes se perderam e a gente acha. Eu achei um polonês filmado aqui na Colônia em 1952, uma coisa assim. Foi um filme que foi muito comentado. Um que tem um casamento, 53. Exato, 53. Casamento de polonês, muito interessante. Deu até matéria na televisão. Esse filme, eu achei, estava num VHS. E eu sei que o original foi para a Polônia e espero que esteja em algum arquivo lá. Mas foi formidável isso aí. Até da Polônia eu recebi e-mails sobre esse filme. Você acredita uma coisa dessa? A importância que tem. Então a gente fica garimpando isso aí, passo para DVD, coloco no YouTube. O YouTube é importante porque eu acredito no seguinte: se você guarda numa gaveta, vem o fogo, vem a água, a enchente, ou vem o bicho e a degradação mesmo do material, o bicho, eu falo em livros, papéis, fotografia, o cinema também degrada, né? Mas se você guarda numa gaveta, ele se perde. São as 4 pragas para destruir
as fotografias e os papéis antigos, né? Os bichos, os insetos, a umidade, a enchente, acontece em Blumenau, por exemplo. O que você perdeu em Blumenau já? Tem o fogo e tem os parentes, que é o quarto flagelo. O parente vem e rouba a fotografia. Agora com o Facebook, pelo menos compartilham depois, muitas vezes, né? Exatamente, está acontecendo. Deixar um álbum teu com o parente é o perigo. Ele vê lá o pai aí dele, você ele já bota no bolso. Você vê a utilidade Essa foi das boa. mídias sociais. As mídias sociais podem ser úteis, dependendo do uso que se faça. E o Facebook tem sido muito útil, porque todo mundo está descobrindo as fotos antigas e colocando lá. E o fantástico é que você pode copiá-las. Então eu estou fazendo um arquivo fantástico de fotos que estão no Facebook também, porque eu não me contento apenas em ter o original, sabe? Se a pessoa tiver um álbum importante em casa e dizer, não, eu não vou dar para o Paulo, eu não vou vender para o Paulo, mas se quiser que eu escaneie e divulgue isso ou ponha no meu livro, eu escaneio. Eu estou com 4 álbuns preciosos em casa que me foram cedidos pela família, uma delas dos Rachendorfer, sabe? E é muito importante isso. 8h16, Paulo José da Costa aqui com a gente hoje. Ele tem sido muito falado, mais como chato do que celebridade, é o até aqui chamado Ruivinho dos comerciais da Grazi, aquele que aparece fazendo propaganda de telefone junto com a Grazi Massafera. Mas deve estar ganhando dinheiro esse menino, hein? Agora começou, porque até aqui era o Ruivinho da Grazi, agora ele já tem nome próprio. Tanto que o cachê dele era de 10 mil por comercial, agora passou para 200 mil por gravação de comercial. E não tem mais a Grazi, né? Não tem, agora não precisa mais. Agora a vida dele está resolvida. E mais que isso, além de ganhar 200 mil por um comercial que você grava numa manhã muitas vezes, ele ainda está sendo agora contratado pela TV Globo para participar de uma novela da 7 que vem em Geração Brasil. Ele vai entrar na novela também, recebeu esse convite. Ele que começou assim meio por acaso, né? E era até meio chatinho, mas marcou, né? Foi o chato que marcou. Agora o comercial, na verdade, acabaram. O comercial é que lançou o menino pra valer, né? Ele deve ter feito um trabalho ou outro antes, mas o comercial aí da operadora que projetou o rapaz aí. O nome dele é João Cortes. Agora não é mais o Ruivinho, agora é o João Cortes. Agora ganhou personalidade própria e também conta no banco própria. Rodrigo Leite. Informações de trânsito na Alameda Cabral, comecinho da Alameda Cabral, ali desde a Praça Osório até a Cruz Machado, o trânsito é bastante lento. Motorista, evite passar por essa região. Na Alameda Cabral, desde a Praça Osório, comecinho da Alameda Cabral ali, que é a continuação da Vicente Machado, até a Cruz Machado, há bastante lentidão neste momento. A Marechal Deodoro também, normalmente complicada, especialmente ali no cruzamento com a rua Tibagi, com a Mariano Torres, enfim, o motorista encontra bastante lentidão. E também lentidão na 13 de maio, na descida da 13 de maio até o cruzamento com a rua Riachuelo. O motorista encontra lentidão neste trecho, se possível, evite passar por ali. 8h18, também na previsão econômica, o tempo vai ficando nublado, viu? Veja uma empresa internacional de risco, empresa de gestão de risco. Esse que é o detalhe importante, que é a Maplecroft, lança o seu Atlas de Oportunidades de Crescimento. O que acontece? Avalia 173 países de acordo com suas perspectivas para 20 anos para frente. Só que nós caímos, e caímos bastante. O Brasil e a Rússia, más notícias. Os dois saíram do time dos 30 mercados que eram líderes de expansão. Saímos então do time de líderes de expansão, de promessa para a economia. O Brasil estava em 6º no mundo como promessa. Está agora em 32º lugar. A Rússia foi pior ainda, foi para o 52º lugar. Por quê? Porque os seus políticos falharam em promover reformas econômicas e estruturais na última década e direcionaram receitas do governo para o consumo, ao invés de investir no crescimento de longo prazo. Vou repetir que isso é muito importante. O que é que seu político não fez? Os nossos governantes, eles vão para a televisão e prometem aquilo que é fácil, todo tipo de apoio, de ajuda, de dinheiro fácil, mas o mundo não é feito de dinheiro fácil, o mundo é feito de trabalho. O que é que os países fizeram, aqueles que continuam como promessas para os próximos 20 anos? Nós não somos mais promessas para os próximos 20 anos, o Brasil. Esses políticos, segundo essa consultoria internacional, que é um trabalho técnico, não é político, os políticos brasileiros falharam em promover reformas econômicas e estruturais
nessa última década e direcionaram o dinheiro do governo para o consumo ao invés de investir no crescimento do país de longo prazo. Com isso, vamos nós então para a turma dos sem futuro. Saímos da lista onde estávamos em 6º lugar como promessas de futuro, o que é terrível para o Brasil, inclusive pelo efeito da própria notícia, porque alerta os investidores. Quem tem dinheiro para investir não vai colocar em barco furado, vai para onde há a promessa de retorno. E o Brasil, infelizmente, vai saindo por erros de políticos, vai saindo dessa perspectiva. 8h20 agora. Rodrigo. Vili, sem consenso sobre as principais polêmicas, a Câmara dos Deputados aprovou ontem à noite, o texto principal da reforma do Código de Processo Civil. Os deputados fizeram um acordo para discutir mudanças na matéria a partir da próxima semana. O Código tem efeitos para a tramitação de todas as ações de direito de família, do trabalho, do consumidor, ações de indenização, entre outros temas. O texto é de 1973, o texto até então, e regula o que acontece nos tribunais envolvendo um processo de natureza civil e também a forma como os juízes e as partes devem tratar a ação. Como a matéria passou por modificações, ela terá que voltar para análise no Senado. Os deputados avaliam que enfrentarão pelo menos 4 grandes debates. O ponto mais divergente é sobre a previsão para o pagamento dos honorários para os advogados públicos. Veja só, você falou aqui, Paulo José da Costa, do perigo do Facebook, pois um preso criou problemas para a vida dele, viu? Preso aí da delegacia de Campo Largo, e ele teve a ideia de colocar a foto dentro da cadeia na sua página do Facebook, e ainda ao lado de 5 companheiros de cela. Segundo a polícia, ele usou um celular para publicar a imagem. Foi na segunda-feira. 4 pessoas, inclusive, devem ser os outros 4, curtiram a foto. O delegado contou que os policiais souberam da foto por uma denúncia anônima e aí a desculpa do preso foi: foi minha mãe que colocou minha foto. Foi minha mãe que fez a foto e colocou aí no Facebook, eu junto com os outros presos, né? O delegado falou: isso é conversa para boi dormir. Mas ele mandou a foto pra mãe, né? Quer dizer, de algum jeito a foto chegou lá, né? Não, e qual a mãe que vai publicar a foto do filho com os presos? Facebook. Que orgulho! Olha o meu filhinho, que lindo, né? Nem a mãe do Zé Dirceu vai fazer isso nessa altura, né? Mas vamos adiante aqui com o Paulo José da Costa, 8h22, lembrando que você está na 95, ajude a divulgar, porque nós estamos aqui na 95, nosso novo endereço, 95,7. O que tem o programa de diferente? Uma coisa fundamental, ele fala da sua cidade, com gente da sua cidade, notícias da sua cidade, mas também o resumo do que vai acontecendo pelo mundo, porque aqui realmente eu e o Rodrigo estamos online, verificando tudo que há de mais importante e selecionando, trazendo para você o que realmente vale a pena você saber a cada dia. Essa é a nossa função, fazer o seu dia começar melhor, trazer informações úteis, conhecimento e tornar menos difícil o começo do dia, que acordar cedo não é bom para ninguém. A gente tenta aliviar aqui, trazendo notícias e um pouquinho também de alegria quando possível, quando as notícias permitem. Rodrigo. Verdade. Pois é, e a notícia não é boa para quem está lá na Silva Jardim. O trânsito está quase parado lá, especialmente na chegada da rodoferroviária. Então, Silva Jardim, bem complicado, as 2 faixas ali para o motorista. Tenha paciência, inclusive porque chove neste momento na cidade, Vili. Chuva fraca em quase toda a cidade neste momento. A temperatura até caiu um pouquinho, 18 graus agora, e o motorista, portanto, tenha mais cuidado, cautela, por causa do trânsito, que geralmente fica mais complicado. Silva Jardim complicada, também há complicação ali na rodovia, aliás, na Visconde de Guarapuava, especialmente com a Mariano Torres. Enfim, vários pontos da cidade com um trânsito bastante lento nesta manhã. Emiliano Perneta, na chegada ali, no cruzamento, quase que no entroncamento ali com a Avenida Batel. Enfim, o trânsito é bastante complicado por ali também. Continuamos aqui com o Paulo José da Costa. E as coleções, Paulo José, como é que é, hein? De figurinhas, de coisas do passado, aparece muita coisa? Esse é um item muito interessante porque diz muito na questão da paixão das pessoas. As coleções, é difícil um homem, né? A coleção é uma coisa eminentemente masculina. Hoje há uma certa abertura, mas é uma coisa de homem, né? Colecionar gibi, colecionar fita, colecionar disco, é uma coisa bem masculina. Muito bem, isso mostra as paixões de cada pessoa. Então a tua alma está ali dentro, né, daquela coleção. Existem coleções muito bem cuidadas, como tem coleções que simplesmente não têm grande valor. Eu tenho um especial interesse pelo material mais antigo,
Eu não tenho interesse, por exemplo, em cartões telefônicos ou coisas mais recentes, figurinhas de recentes, né? Essas coisas de hoje. O meu interesse é coisas de 1950 para trás. E eu podendo conseguir para o meu acervo, eu vou atrás, eu vou até São Paulo, Rio de Janeiro, se for preciso. Então, dentro das coleções, a gente tem diversos segmentos. Eu comecei, por exemplo, a colecionar selos com 5 anos. Meu pai gostava, meu pai não era um grande colecionador, mas ele tinha um tio dele que era colecionador avançadíssimo e é membro da Sociedade Filatélica Pontagrossense, e eu tomei gosto pela coisa. A filatelia é uma coisa que devia ser ensinada nas escolas. Toda criança devia desenvolver a filatelia, porque ensina o capricho, estética, né? Organização, história, muito da história nos selos, geografia, né? Se você é um colecionador de selo, você fatalmente, quando chegar nos seus 20 anos, 25 anos, você sabe de tudo, de história geral, de conhecimento geral. Tanto que nas provas que eu fiz na vida, a parte de conhecimento geral, minhas notas sempre foram 100, né? Porque eu sempre sabia tudo sobre, graças à filatelia. Muito bem. Então, o que eu procuro para o meu acervo particular? Tudo que tenha relação com a paixão do colecionismo. Isso inclui discos, isso inclui figurinhas, santinhos. Pode parecer uma coisa estranha, né? Mas os santinhos eram colecionados dentro das bíblias. Eu, quando consigo uma bíblia ou um livro de oração, tá cheio de santinhos, eu deixo aquilo intocado, porque se um velhinho guardou aquilo toda a sua vida, eu acho que eu não tenho o direito de tirar aqueles santinhos lá de dentro. Então eu tenho umas 4 ou 5 livros de orações com santinhos preciosos que eu mantenho no acervo como documento de família, entende? Aí tem os gibis. Os gibis são um capítulo muito interessante, história em quadrinho, né? Havia um preconceito muito grande no passado. Hoje se sabe que quem lê o gibi, né, primeiro aprendeu a ler, né? E é um começo para os livros, é muito importante. Exatamente. Havia edições, a edição maravilhosa, a Epopeia e mesmo os gibis de aventura, o Tarzan, eram gibis formidáveis e que não tinham tanta violência como os gibis de hoje. Não vou fazer crítica aos gibis de hoje, né? A história em quadrinho não é o meu intuito, mas os gibis de antigamente eram muito mais interessantes e educativos. Então eu procuro ter um exemplar, porque eu não sou colecionador de gibis, eu não sou colecionador de figurinhas, mas eu procuro ter um exemplar de cada, porque eu gostaria de, no livro que eu estou escrevendo, ter um capítulo sobre gibis, colocar a capa e os comentários sobre esses gibis importantes, né? O primeiro gibi brasileiro foi em 1905, né? Foi como é que é o nome? Me fugiu agora. Mas foi em 1905. Já no Paraná, em 1907, nós já tínhamos um gibi chamado O Guri, que circulou apenas poucos exemplares. Eu tenho um exemplar disso. Então, os gibis são documentos de época, são documentos de como as pessoas passavam seu tempo. É tudo uma janela para você voltar àquele tempo antigo. As figurinhas Zequinha, os diversos tipos de figurinha, os álbuns de figurinha, como era gostoso você conseguir aquelas figurinhas e ir colando. E eu tenho muitos álbuns completos e sempre estou à procura deles. Tem diversos tipos de colecionismo, entende? Mas eu tenho me fixado nesses que eu considero os mais importantes. 15h40, guarde esse número, vai ser o que você vai pagar para ir para o litoral, segundo informa agora o Bem Paraná, é o portal aí que está na internet, e que informa que a BCR, que é a empresa que gerencia todo o sistema aí das concessionárias, confirmou que encaminhou o pedido de aumento
ao DR. Tem outras informações, Rodrigo, sobre esse assunto? É isso mesmo, inclusive precisa agora ser aprovado e tal, né? Está na fase de tramitação, mas é o reajuste já previsto no contrato anual, né? Hoje é de 14,60, passaria para 15,40, o que dá 5,4%. 5,4% de reajuste. É uma notícia não tão agradável para o fim do ano, para quem vai para o litoral, que já é uma tarifa. É a tarifa mais cara. Dizem até que é a tarifa mais cara do mundo, se você calcular pelo quilômetro rodado, né? Pela extensão da rodovia. É só comparar com a de Santa Catarina. Para Ponta Grossa, você é um pontagrossense, o que é que representou essa questão aí do pedágio? Veja, eu tenho ido em Ponta Grossa algumas vezes aí para essas atividades de palestras nas escolas. O que você ouve muito na conversa com as pessoas é o seguinte: Ponta Grossa sofreu muito por um efeito colateral de uma grande obra que foi o asfalto. Isso foi feito no começo dos anos 60, no governo do Ney Braga. E até ali, o que houve quando fizeram o asfalto é que ficou mais fácil sair de Ponta Grossa para vir para Curitiba, porque aqui tinha mais emprego, aqui eram feitas as compras, ficou fácil chegar a Curitiba, e Ponta Grossa teve então o seu primeiro grande problema. Depois complicou porque nos anos 80, ali pela metade dos anos 80, o Afonso Camargo, inclusive, que trabalhou com isso, porque ele era ministro na época, e era um homem que tinha eleitorado em Ponta Grossa, e fez o possível para duplicar Curitiba-Ponta Grossa. Foi uma das obras dele, duplicar Curitiba-Ponta Grossa. Quer dizer, se era fácil sair de Ponta Grossa, ficou 2 vezes mais fácil, porque vinham para Curitiba. O fato é, as pessoas não compravam lá, vinham comprar em Curitiba ou vinham trabalhar em Curitiba. Agora se fala numa reversão desse quadro, porque muitas empresas estão chegando e várias empresas grandes estão chegando para Ponta Grossa, porque ali é um entroncamento muito importante, está perto do porto também, é uma área não tão explorada como Curitiba, não tão inchada como Curitiba, e Ponta Grossa entrou de novo no mapa econômico do Paraná, o que dá uma expectativa de retomada para a cidade. Inclusive é uma cidade que tem notícias muito boas na área imobiliária, de crescimento, novamente de dinheiro circulando e de construções acontecendo. Bem, eu como pontagrossense sou suspeito, mas eu amo muito a minha cidade, mas o fato é o seguinte: Ponta Grossa nunca deixou de ter sua importância. Ela foi a segunda cidade do estado, né, por muito tempo, até os anos 70, e polo de estradas, polo de ferrovia, polo industrial, polo comercial. O fato da estrada, eu acho que não afeta em nada essa coisa de sair para... Ninguém vai sair de Ponta Grossa para vir trabalhar em Curitiba e voltar para lá. O que aconteceu foi que Ponta Grossa teve ciclos, teve um ciclo econômico muito grande industrial nos anos 70 com o PLADEI, né, que foi o Plano de Desenvolvimento Industrial criado pelo Ciro Martins, e agora está tendo um novo ciclo. Mas nesse tempo todo, como todas as cidades do mundo, Curitiba recebeu eu digo centenas de milhares de pessoas que vieram morar aqui de outras cidades. Curitibano mesmo, se nós estivermos aí, 40% da população, eu acredito, né? Ponta Grossa foi um grande celeiro de exportação de gente boa e inteligente, entre eles eu incluo modestamente, que foram povoar o Brasil em todos os cantos, não só Curitiba, mas o que foi o maior, digamos assim, chamariz para a fuga dos pontagrossenses foi o norte. Eu acredito. O norte do Paraná, quando começou a crescer e tinha terra barata. Exatamente, o norte do Paraná, que foi um boom, inclusive passou de Ponta Grossa, a Ponta Grossa ficou para trás, com Londrina e Maringá, rapidamente, aquilo foi um espetáculo que aconteceu. Mas isso não quer dizer que Ponta Grossa tenha estagnado, não, Ponta Grossa continuou crescendo, é uma cidade pacata, tranquila, boa de se viver, e agora está tendo um segundo boom industrial, né? E tem gente muito produtiva, muito criativa, e eu acho que não houve nenhum problema dessa ordem de fuga para Curitiba, não acredito nisso. 8h33, agora há pouco o Paulo José da Costa falou do perigo do Facebook. Veja só, tinha uma jovem chamada, Giovana Dias de Souza, 19 anos, isso foi aqui no litoral sul do estado de São Paulo, e o hábito dela era correr e ao mesmo tempo fotografar para botar no Facebook depois a fotografia. Então tem várias, você vai à página dela, tem várias fotos com o velocímetro, por exemplo, a 180, quer dizer, dirigir e fotografar o velocímetro ao mesmo tempo. Veja a ideia. Resultado, foi tirar foto, morreu a 170 km por hora. Pelo Facebook, porque gostava de se exibir e mostrar que era uma pessoa que tinha paixão pela velocidade, paixão que a matou
com 19 anos. É o assunto hoje, um dos assuntos polêmicos do dia. 8h34, Rodrigo Leite. Vamos atualizar o trânsito aqui para o motorista. A Avenida Manuel Ribas, na chegada, desde o portal ali de Santa Felicidade até o bairro Mercês, na rua Jacarezinho. Essa avenida tem trânsito muito lento agora, já são ali 5, 6 quadras de lentidão. O motorista deve ter um pouco de paciência por causa da chuva fraca. Então, repetindo, o Manuel Ribas com trânsito bastante lento desde o portal de Santa Felicidade até a rua Jacarezinho. Também há lentidão registrada neste momento na rua Mauá, ali já no Alto da Glória, nas proximidades do Centro Cívico. Vários pontos da rua Mauá apresentam lentidão. E, como a gente disse agora há pouco, permanece uma lentidão muito grande no entorno do passeio público, tanto na Luiz Leão, na rua que passa por trás, quanto nas outras vias de acesso ali ao passeio público, nas proximidades também dos outros pontos ali da cidade, na Conselheiro Araújo, enfim. Várias ruas, na 13 de maio, que também fica próxima ali na chegada da 13 de maio, o motorista encontra bastante lentidão. 20 graus, vai chegar a 28 e o tempo fica com muita nebulosidade hoje. Sem chuva é a previsão, mas com esse calor aí é possível que tenhamos pelo menos em pontos isolados, mas a frente está longe ainda, entrando lá pelo Rio Grande do Sul. 8h35, e você vai ouvir, e talvez estranhe em rádios populares, propagandas agora ostensivas de camisinha. Antigamente não se falava em camisinha, agora o preservativo é anunciado livremente, o que inclusive é positivo, porque hoje na coluna na revista Época, o Jair Bauer fala desse assunto. Lembra, camisinha não é só a questão da gravidez indesejada, mas principalmente sífilis, AIDS, HPV, entre muitas outras doenças sexuais que ninguém vê, mas está contraindo essas doenças. A lembrança é essa. A Igreja Católica, inclusive, presta um desserviço quando batalha tanto contra as camisinhas por uma questão ideológica lá de 2 milênios passados. O fato é que sem camisinha as pessoas, pelo menos 3 doenças mais comuns: sífilis, AIDS, HPV, e isso está sendo disseminado por aí, por essa cultura que a própria Igreja, infelizmente, acaba por questões ideológicas, batendo no dia a dia e prejudicando a população. Essa que é a grande realidade. 8h36, já voltamos. Qualidade de sono. Esta é a especialidade da Maxflex. Materiais nobres utilizados com alta tecnologia produzem o melhor colchão do Brasil. Profissionais capacitados e prontos para indicar o melhor sistema de dormir. Maxflex, referência mundial na indústria do conforto, comprometida com a excelência do seu sono. Maxflex, o melhor colchão do Brasil, é desenvolvido, produzido e comercializado em Curitiba. 5 endereços para uma boa noite de sono. A pizza tem que ser especial, o chopp tem que ser sensacional, o lugar tem que ser tradicional. Escolher a Bresser é fundamental. Mercearia Bresser. Toda a tradição da pizza paulistana e o verdadeiro chopp Pilsen tirado por quem mais entende do assunto. Eleita a melhor pizza de Curitiba pelo Prêmio Bom Gourmet da Gazeta do Povo 2013. Seja prático, alugue um carro na Yes. Frota diversificada, atendimento personalizado e condições especiais para entrega. Yes, tudo para facilitar sua vida. Fone 3366-2525. 8h38, esta é a 95 FM 95,7, com o programa 95 online, todos os dias com as notícias locais, as notícias mais importantes, as informações fundamentais para começar o seu dia e também as nossas entrevistas, aquilo que realmente faz diferença em sua vida. Rodrigo Leite. Por causa de obras para a recuperação da pista, o sentido São José dos Pinhais, da Avenida Marechal Floriano Peixoto, ali no Boqueirão, está parcialmente bloqueado entre as ruas Valdemar Loureiro Campos e a Desembargador Antônio de Paula. Motorista evite passar por ali. Trânsito lento, complicado, enfim, trecho ali bloqueado. Se possível, pegue uma via já alternativa para você evitar toda essa confusão. O acidente também, lembrando que houve um acidente entre um carro e uma moto no sentido Porto Alegre, da linha verde, você que ligou o rádio agora, no cruzamento com a rua Escritora Lourdes Strozzi. Uma pessoa ficou ferida ali na região do bairro Vila Fani e o trânsito é complicado nessa região. E lembrando que você também pode participar do nosso programa, lembrando sempre o nosso SMS 49124 49124. Você coloca a sigla JWS na frente da sua mensagem, digita normalmente, não esqueça de colocar o seu nome e sobrenome. Daqui a pouco a gente registra a sua participação aqui no ar.
8h39. Paulo José da Costa, você falou das pragas que detonam as memórias, as fotografias, citou 4, entre elas até os próprios parentes. Já que os parentes é mais difícil, lembra a gente aqui, como é que se livra da traça? A traça que entra e come tudo, até dinheiro, a gente guarda dinheiro, vai lá, não encontra o elásticozinho depois. Como é que você faz para se livrar das traças dentro de uma livraria com livros antigos? Na livraria, eu não me preocupo muito lá na livraria, porque a gente tem um sistema, quando o livro chega, né, a gente faz uma limpeza nele e vai para as estantes. Então, eu não tenho, realmente não vejo traça lá na livraria, nenhum outro inseto, assim, a broca do livro, nada disso, porque a gente faz a higienização quando chega, né? Então isso é muito, muito importante. Agora, em casa eu me preocupo muito, porque às vezes você deixa o livro guardado, as estantes fechadas e o bichinho vem, né? E existe sistema muito comum, que é passar querosene. Você pega um querosene refinado, puro, molha num pano, né? Não vai encharcar, não é nada disso, é simplesmente umedecer. E daí você abre o livro e passa na folha, no meio do livro assim, e fecha e põe na estante. Isso vai fazer com que o livro não seja tomado por nenhuma das pragas, afasta tudo, né? E perde com o tempo aquele cheiro ou permanece do querosene? Não fica com cheiro, não fica, porque você vai passar pouquinho. Tem o cravo da Índia, que é muito interessante. Você faz uns saquinhos, né, e fecha os saquinhos com um pouco de cravo e coloca no fundo das estantes também. Estantes em embuia são perfeitas para livros, ou de metal, porque o que acontece é que existem certas madeiras que o cupim ataca. Daí ataca a madeira, ataca o livro também. Fora isso, a questão mais dramática com relação a livros é o mofo, né? O mofo, então, o que eu sugiro. E aqui tem a umidade no ar, que é muito grande. Muito perigoso. No disco também, né? O disco mofa, e daí você vai tocar aquela barulheira, você tem que lavar o disco, tem todo um método para lavar também. Mas eu sugiro sempre que as pessoas coloquem os livros em estantes abertas, se possível, e contra paredes em que bata sol do lado de fora, ou numa sala ventilada que entre um pouco de sol, mas nunca o sol em cima do livro, que isso é muito daninho. É o que eu posso dizer. Agora, 8h42, nós falamos aqui do que é que as redes sociais vão fazer exatamente pelo mundo. E veja, tem a palavra do Eric Schmidt, ele é presidente do conselho do Google, grande mecanismo de busca na internet, o mais usado. E ele diz que as redes sociais vão libertar a China. Foi numa conferência em Londres. O presidente do conselho do Google diz que a união das pessoas vai fazer o país mudar as regras do jogo. O crescimento das mídias sociais na China levará à liberalização do país, enquanto mais e mais pessoas acessam a internet, e o governo chinês se vê sem poderes para lutar contra essas mudanças. Ele acredita que a China vai levar a essa democratização progressiva em países como a China, que apesar da liberdade econômica que vai crescendo, ainda tenta controlar e centralizar o poder político. 8h43, Rodrigo Leite. Vamos falar um pouco sobre a decisão da Copa do Brasil, Vili. Muita expectativa aí para o segundo jogo, né, da decisão envolvendo Flamengo e Atlético Paranaense. O primeiro jogo foi 1-1 na Vila Capanema. O Atlético precisa então ganhar ou empatar por 2 gols, ou seja, 2-2, 3-3 e assim por diante, que o Atlético leva o título. Qualquer outro resultado dá o título ao Flamengo. 1-1 leva a decisão aos pênaltis. E pelo lado do Atlético, o Atlético está perto de ter o reforço do lateral direito Léo na final da Copa do Brasil. Por unanimidade, a segunda comissão disciplinar do STJD, que é o Tribunal de Justiça Desportiva, resolveu apenas advertir o jogador pela expulsão após a semifinal com o Grêmio, na Arena do Grêmio, no dia 6 de novembro. Apesar dessa decisão, o advogado do Atlético, Domingos Moro, disse que o Furacão só poderá escalar o jogador se a liberação for confirmada pelo presidente do STJD, Flávio Sveiter. O que ainda não aconteceu, deve se pronunciar o Flávio Sveiter na tarde de hoje. E no lado do Flamengo não há mistério. O último treinamento antes da decisão do time definiu já a escalação do lateral esquerdo André Santos, a ausência do zagueiro Chicão. O Samir, de 18 anos, vai formar a dupla de zaga
Gonzaga com o Wallace. Portanto, o jogo hoje às 9h50 da noite. E a gente recebeu mensagens aqui pelo SMS do nosso ouvinte, o Nilson, dizendo que ele já está dentro do avião, indo para o Rio de Janeiro acompanhar o time do coração, o Atlético Paranaense, já na torcida. Ele manda uma mensagem aqui pra gente, dentro do avião, indo para o Rio de Janeiro e acompanhando a 95 FM. 8h44, você está na 95,7, hoje com o Paulo José da Costa, ele que abriu e mantém em Curitiba a livraria, a loja de livros usados, a Fígaro. Qual é a estante que mais faz sucesso, onde mais gente tem ao redor sempre? Discos? CDs? Olha, todos esses itens são bem repartidos lá na loja. Os livros eu acho que dão 35%, 40% das vendas. O vinil acho que dá uns 20%, CD, DVD, o resto. É bem repartido. E a tua ideia de fazer um mini museu? Porque você tem lá uma filmadora antiga, tem lá um toca-discos do tempo ainda que não tinha eletrônica, né? Que era só aquele sentido acústico do toca-disco. A vitrola, né? Vitrola antiga. Tem o gramofone, tem a vitrola. Isso é mais um chamariz para a loja. Eu gostaria de ter um museu, digamos assim, grande, oficial, que pudesse, na forma de um museu mesmo. Mas aquilo você não vende, né? A parte do museu você não vende? Alguma coisa que entra, eu tenho que vender, porque... eu quero lembrar, porque tinha um personagem, acho que você vai lembrar, Rodrigo, que era o Jô Soares. Ele tinha uma loja de antiguidades. Tudo que as pessoas iam comprar, não, mas isso eu não vendo. Isso eu não vendia nada. Não vendia nada. Porque ele se apegava às coisas. Eu imagino que você sofra um pouco disso também. Sabe que eu lembrei de uma história agora, que foi feito um documentário sobre a morte do Michael Jackson, quando o Michael Jackson morreu, agora alguns anos atrás. E o Michael Jackson era um desses, que ele entrava nessas lojas e ele comprava absolutamente tudo. Ele fechava, tinha lojas que só vendiam pro Michael Jackson. Ele entrava, ia uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses lá, e o cidadão fazia a venda do ano inteiro dele pro Michael Jackson. O cidadão era ficcionário, comprava tudo lá, gastava milhões de dólares. Deve estar chorando que o Michael Jackson morreu. Quando ele perde um cliente bom, é uma tragédia. Pois é. Mas deve ter clientes assim, né? Que aqueles fiéis que entram, compram várias coisas. Eu tenho cliente que vai todo dia na loja. Todos os dias ele vai ver se chegou algum disco, alguma coisa. Tem clientes... Colecionador faz isso? O colecionador começa a ficar compulsivo, né? Porque tem o cliente colecionador, tem o pesquisador, tem apenas o saudoso, que quer matar a saudade do seu tempo, né? E tem o jovem... Já encontrou gente chorando lá dentro, não? Você encontra a fotografia, emoção, né? Oh, meu Deus. Não, isso não aconteceu, mas já teve gente, um rapaz que perdeu o casamento, a hora do casamento, estava lá e ficou preso lá vendo as coisas e esqueceu a hora do casamento. Isso aconteceu de verdade. Eu vi um caso assim, porque tá me lembrando um amigo aí que fazia antigamente telecinagem, que era pegar o filme antigo e passar para vídeo. E daí foi uma senhora lá que foi levar uns filmes antigos. E ele, depois de fazer a telecinagem, a senhora queria já ver alguma coisa, estava interessadíssimo em ver logo aquilo. E ele falou, então você vai ficar assistindo aí que eu vou cuidar de outras coisas. De repente ele escuta um choro desesperado. Essa senhora começou a ver o marido que já havia morrido, parentes, e entrou no desespero. Ele foi ter que socorrer a mulher. Tem acontecido, não sei se choram, mas tem acontecido lá no YouTube com a minha página lá. Porque eu ponho os filmes de família e de repente alguém me liga ou me manda uma mensagem e tal. Puxa vida, eu vi meu avô lá, meu bisavô lá se mexendo, vivo, uma coisa incrível, onde você conseguiu isso? Então isso me emociona, entende? Isso, e às vezes compensa o trabalho, né? Compensa o trabalho. Eu recebi uma carta da Itália de uma colega nossa, jornalista, já falecida. Eu coloquei também um vídeo no YouTube, e um dia ela me escreveu, eu pensei, puxa, por essa carta aqui valeu esse trabalhão que deu colocar as coisas no YouTube, que foi guardar uma imagem, e ela escreveu assim, eu nunca tinha visto minha mãe trabalhando. Essa filmagem para mim foi uma coisa de grande valor. Esses filmes que eu consegui do Koazinski, por exemplo, que tem umas cenas de praia lá em Santa Catarina, né, onde ele vai e colhe orquídeas, né, entende, na praia, assim, uma praia ainda bruta, deserta, né, ele vai lá e tá cheio, aparece a cena, a
cores, nos anos 40, eu sei que foi filmado em 44, 43, 44, 45, porque tem um carro a gasogênio que aparece lá. Então a gente mata... pela história, né? Aquele tempo não tinha gasolina, porque para você guerra... identificar uma fotografia é até fácil. Tem o papel, tem a gramatura, tem a técnica, tem os trajes, mas o filme às vezes é difícil de você matar, se é anos 30, se é anos 40, aí você tem que ir nessas fontes. Os carros já que ajudam mais, né? Os carros, quando né? o carro tá novo. Exato. Você vê o carro novo e daquela década. Os trajes também, né? Os trajes ajudam muito. Paulo José da Costa com a gente aqui. 8h49 agora, 8h49, vamos às informações do Rodrigo Leite. Atualizando as informações do trânsito, Vili, para você que ligou o rádio agora, há muita lentidão na Avenida Marechal Floriano Peixoto, lá no Boqueirão, por causa das obras no viaduto sobre a via férrea. O trânsito é bastante lento entre o terminal do Boqueirão e a entrada do Parque Iguaçu. Várias ruas que dão acesso às vias laterais do viaduto estão bloqueadas, por isso há lentidão no trânsito. E a gente percebe agora também bastante lentidão no cruzamento da rua Inácio Lustosa com a Cândido de Abreu, ali próximo à Praça do Homem Nu. O trânsito é bastante complicado nessa região. E também há lentidão na Avenida Batel, próximo ao cruzamento com a rua Ângelo Sampaio, e também ali ou nas proximidades ali da Igreja Batista de Curitiba. Enfim, esse trecho ali da Avenida Batel é bastante lento. O motorista encontra dificuldades, e principalmente por causa da pista molhada. O trânsito é complicado nessa região. Evite passar por ali. Frase para você meditar, do Milor Fernandes: viver é desenhar sem borracha. Repetindo, viver é desenhar sem borracha. Ou, para atualizar, hoje seria teclar sem a tecla delete, que você não pode apagar. Você está escrevendo tua vida, você erra, viu que errou, não pode mais corrigir, porque já passou o momento da possibilidade da correção. 8h51, Paulo José da Costa. Vamos falar também aqui dos diários, memórias. Aparece? Como é que você trabalha com esse material quando aparece? Que é pessoal, muitas vezes. E que também tem um interesse histórico. Isso é complicado, porque isso é muito íntimo, né? E as famílias não gostam de ceder. Mas às vezes eu tenho um pouco de sorte, como por exemplo, eu encontrei um livro de memórias lindo, espetacular realmente, de um judeu aqui de Curitiba, que narra suas memórias desde que ele veio da Polônia em 1924 até 1954. 450 páginas manuscritas que ele conta a vida dele em Curitiba. E isso estava no lixo, numa demolição na Avenida Marechal Floriano Peixoto. Meu irmão estava passando por lá e disse: Paulo, vem aqui que tem um monte de livro no lixo aqui. E eu fui de carro lá e tal, e achei os livros que eram dele, e junto tinha esse diário. Então, às vezes eu tenho sorte e consigo dessa forma. As famílias normalmente não cedem. Eu lembro de um médico, não vou citar o nome, mas ele tinha uma biblioteca muito grande lá perto da igreja ali da Manuel Ribas, e ele dava uma estante grande, assim, 2 metros mais ou menos de altura, com acho que uns 60, 70 livros, onde ele anotou a vida dele inteirinha ali, sabe? Anotou. E a família não quis me ceder e parece-me que jogou fora. Eles não querem. Então, o que eu acho estranho é o seguinte: a pessoa se preocupa em escrever a sua vida, todos os seus pensamentos, as coisas que acontecem com eles. Existem diários chatos, como por exemplo o diário do Getúlio Vargas, é uma coisa horrível. Levantei, fiz a barba, né? Não, mas tem outros que são... Era precursor do Facebook. As pessoas se escrevendo. Hoje fiz a barba. O Facebook é chato por causa disso às vezes. Levantei e fiz a barba. Que nem hoje cedo. A pior postagem que eu vi no Facebook foi de uma menina que colocou assim: meu pé dormiu. Tem um monte de gente que colocou lá os comentários. Então acorda esse vagabundo. Eu hoje cedo dei uma dessa. Hoje cedo eu pus lá no meu Facebook. Levantei de madrugada indo pro programa do Ville lá 95, né? Aqui. Ponto 7. Então pro meus amigos, aqueles abnegados que tiverem paciência, me ouvirem. Mas normalmente é muito chato. Agora, existem diários que são muito interessantes. E eu dei
uma olhada no diário desse médico e eu achei formidável, sabe? E aquilo não consegui que caísse nas minhas mãos para eu preservar, para eu guardar. Eu não sei o que foi feito, mas eu tenho muitos diários de viagem, tenho cadernos de anotação de viagem. Isso são eu consegui de um soldado, eu acho que ele terminou como general até, aqui de Curitiba. A filha dele veio aqui para Curitiba, desmanchou o apartamento e eu acabei ficando. Ela não quis guardar os diários de viagem e umas viagens que ele fez em 1920, 25 como soldado. E ele lá para a região de Foz do Iguaçu, ele narra tudinho. Eu tenho um sensacional que um cara escreve assim de como Deus, né, interveio na minha vida durante 12 vezes interveio na minha vida me salvando em situações. E ele conta 12 situações de perigo na vida dele, onde ele acha que Deus fez um milagre. Uma delas ele conta foi uma viagem pelo Rio Iguaçu de barco, onde de repente sobe uma cobra em cima do... Puxa vida, logo cobra. Era uma canoa. E ele no barco. Era uma canoa. Ele no barco com a família indo daqui de Curitiba para uma dessas cidades aí do Rio Iguaçu. E ele veio para cá para fazer compras, isso em 1910, 1920. Ele veio para cá fazer compras e para voltar a barca não iria voltar, ele teve que voltar de canoa. Contratou uma canoazinha e aconteceu isso. E daí diz que foi esse sufoco. Você veja a importância desses diários. Paulo José da Costa, estamos com o tempo encerrado, viu? Você estava preocupado, ele falou, não, mas eu não tenho assunto para falar. Não tenho tanta história para contar. Agora a sensação, puxa, vai faltar tempo. É verdade. Eu quero só, me despedindo de todos, lembrei o nome da primeira revista, do primeiro gibi brasileiro, que eu tinha esquecido lá, me deu um ridículo você esquecer. Mas acontece, eu também esqueci o nome de uma rua lá, na verdade era o Círculo Militar, que eu queria falar uma hora aqui. É o Tico-Tico. A gente esquece. É o Tico-Tico. É o Tico-Tico. Paulo José da Costa, quem quiser conhecer a tua loja... É a Fígaro, ela fica ali na Lamenha Lins, 62. Pertinho da Emiliano Perneta, né? Fácil entre Emiliano e Doutor Pedrosa. Se você me permitir, eu posso passar também o meu e-mail. Alguém tiver o blog, coisa, né? Apesar que teu blog está precisando de atualização, porque você tinha que ter um material tão importante, né? Mas eu tenho o Facebook, né? O Facebook tem a página da Fígaro no Facebook, Fígaro Loja de Cultura, e Paulo José da Costa no Facebook. E o meu e-mail é paulodafigaro@hotmail.com, bem fácil. Muito obrigado, Paulo Zé. Parabéns pelo trabalho. Você é um dos poucos que fazem muito. Obrigado muito mesmo pela história do Paraná. Oportunidade. Uma referência para quem se preocupa com a história do nosso estado. Paulo José da Costa, Ponta Grossense, que hoje cuida da Livraria Fígaro. E já vamos fechando, deixando aqui para você o convite para amanhã estar conosco novamente. E quem faz o fechamento, porque entende de rock, já tentou ter banda, Rodrigo? Já tentei, eu já fui baixista numa banda. Quando eu tinha meus 17, 18 anos, a banda se chamava Habeas Corpus, olha o nome da banda. A banda de rock, a gente tocava de tudo lá, Ramones, Led Zeppelin, tudo quanto é coisa. Tem uma banda ainda, o Paulo José disse que tem banda. Vamos dar só uma chamadinha, porque você estava tão preocupado em chamar esse concerto que você me passou por e-mail, para quem gosta do assunto. Dá tempo ainda de fazer uma chamadinha curtinha aí? Dá. É que eu tenho uma filha que canta música barroca, formada na Suíça, e ela está hoje cantando aqui em Curitiba uma rara oportunidade, na Capela Santa Maria, às 20 horas. Hoje e amanhã, às 20 horas, um concerto de música barroca italiana do século XVII. Muito obrigado, Paulo.